E liberando áudio. E 3, e 2, e 1 e gravando / começando. Olá, nós somos o Mímico Desdentado e esse é o Mímico Show. Eu sou o Noboro. Eu sou a Clary. Eu sou o Gabe. Eu sou a Lena. Eu sou a Regina. A gente faz stream de RPG todas as quartas e sábado nesse canal, twitch.tv/Mímico Desdentado. E vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, tá por aí. Ou quem estiver no chat da Twitch, só digitar exclamação rede. E a gente vai falar sobre como começar a narrar. Eu vou dar um spoiler já. Não precisa fazer aula, viu? Ai, deixa a porta aberta aqui, um gato comendo. O gato pendurado. Ai, o gato. Eu sou o gato da audiência. Daqui a pouco ele vai vir aqui, não seja por isso, é o horário dele dormir na mesa no meu braço. Se alguém tá te falando que você tem que pagar R$100 num curso pra aprender a rodar dado que faz clique-clack e se divertir com seus amigos, essa pessoa Tem um errada. vídeo sobre isso, que fizeram de zoa disso, que acho que o Amon que fez. Que é tipo, curso de RPG para mestrar, onde dados fazem clack, como jogar 1, como jogar 20, como semestre, como não semestre. É um vídeo muito bom, Se eu achar, eu boto assim em algum canto, sei lá, no Discord do Mímico. Tipo Precisa assim, basicamente ler o livro pra entender um pouco. Ou do que não. você tá- Ou não. Ou não. E ter imaginação e pensar, só isso. ninguém é necessariamente contra a profissionalização do RPG, tá ligado? Eu não vejo problema do cara que literalmente cobra, tipo, 50 conto pra mestrar uma sessão, pra um grupo de pessoas. Tipo, não é um problema. Não é um bagulho que eu falo, nossa, que legal, mas, tipo, não é um curso te ensinando a ler um livro, tá ligado? Sim, se a gente falar de aula nesse sentido, não me importa existir uma aula sobre melhorar alguma coisa, sabe? Você gasta o dinheiro com o que você quiser. O que me preocupa é a ideia de você precisar fazer um curso pra fazer aquilo. Uhum. Você precisa ter um estudo pra você ter um hobby. Que porra de hobby é esse? Você não tem que fazer uma aula de cerâmica, sabe? Onde a pessoa fala, pega a argila, molha, vai com Deus. Mexer Não, com você não argilha. Você tá indo lá, pagando um curso pra um maluco aleatório de falar pra ler um livro? Tipo, assim, nunca fiz, nunca farei também. Mas, Listrado falando no chat Assim. que é o coach de RPG, eu achei é o código de pertinente. RPG. Isso me Ó, o lembra. Gabe queimando o chat, não é pro chat Gabe. Não, mas É aí foi novo, como Gabe. você... Ah, gente, vai tomar no cu. Perguntas e Novo, coisas vão Gabe. pro final, porque o Gabe gosta de catar no meio da conversa, pergunta que a gente fala que é pro final e tacar. Vamos conversar com o chat como se o Gabe já conversou tudo sozinho. Mas ele disse Caralho, primeiro ele aí. só digitou coach de RPG e eu achei pertinente. Vamos pra. Calma. Pronto, pro casal vivo. Acho que a gente tem que começar falando de como foi a nossa experiência narrando a primeira. Você ia falar a primeira vez, né? Você ia falar a primeira vez. Nossa primeira vez. Você ia falar. primeira vez. Queria evitar o duplo sentido. Queria sim, te conheço, não vou. Queria. O rei da quinta série quer evitar o duplo sentido. Mas pode começar, Noboro, já que você pintou que puxou o assunto. Ah, tá bom. Porque ele é o host. E todo mundo aqui já narrou pelo menos uma vez, então sinta-se à vontade. A primeira vez que eu narrei Lá no canal. Não, na sua vida no canal. Foi os dois juntos. Teve uma vez que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Peraí que eu quero essa história. Ah, Acho que já contei, não contei? Foda-se, então vou Não contar. lembro, mas eu quero contar. O público não ouviu, a gente quer ouvir também. Eu ali com o pessoal e falei, putz, tem uns dados aqui, um monte de D6, né? De banco imobiliário e jogo da vida aí. Uhum. E, quer saber? Quem gosta de Pokémon? Vamos jogar um RPG de Pokémon. Tirar do cu, né? Foi com tudo. A gente pegou ali Pokémon, o Firehead, essas coisas e falou, é isso aqui. E não, foi uma merda, deu 30 minutos, todo mundo dispersou, porque ninguém entendia nada. A regra foi inventada na hora, tudo na hora, e ninguém sabia das regras. Porque eu falei, putz, agora, tá? E foi uma merda. E aí, a primeira vez que eu narrei, efetivamente, foi na aventura do Cullen lá.
Tá no canal. Vocês podem ver no YouTube, inclusive. Tá no que é uma YouTube, tá maravilha. mesmo. No YouTube. Eu passei mal com aquilo. Foi uma preparação de 40 minutos, foi. Mas Eu tinha um pensei, objetivo muito específico, né? Que era o Cullen, tipo, era você narrando que o personagem estava narrando uma aventura. Então, tipo, Os outros personagens de outra campanha. Sim. inclusive. A metalinguagem. foi, eu não sei se conta como narrar. Como foi a primeira vez do Cullen narrando? Então, Ai, meu Deus do céu. não, é só pra uma coisa aqui. Então, não sei se contaria, porque não foi que era meio que um mestre jogador, basicamente. Eu tinha que interpretar o personagem ainda. É, Eu tinha que focar nele. E porque os outros personagens eram o Cullen interpretando os outros personagens, então ficava meio... foi muito bom. Tá no YouTube. E eu queria dizer que tem o melhor layout que esse mímico já viu. Se você tem TDAH ou qualquer problema com toque, eu acho melhor você não ver. A Clara ficou um pouco nervosa no primeiro momento. porque, velho, tinha coisa tampando metade da cara das pessoas. O que eu mais gosto é o Gabe dentro da casinha, porque ele esqueceu de limpar a casinha. Então, ele tava assim e do nada abriu um negócio, tinha um negócio na cara dele, ele teve que ficar assim, às vezes. Embaixo do telhado da casinha. Um ano e meio depois a coluna cobrou. Ok, Real. A medo, Porque- depois a coluna. É. é. Mas assim, eu acho que essa história ajuda a reforçar que existem várias experiências válidas de narrativa. Não precisa ser uma coisa extremamente bem estruturada e uma campanha super longa pra ela ser válida. Porque, na verdade, todo mundo se divertiu horrores e a gente ri disso até hoje. Sim. Então, no final das contas, é isso que importa. Eu tava nervoso. Eu tava tímido. Né? Oh, meu Deus, não esquece meu que ele é Deus. tímido. Oh, meu Deus. Ah, É porque Tá. tem um Eu sentimento já sei. meio estranho que Próximo. fica, tipo. De você quer agradar aquelas pessoas, você quer que elas gostem daquilo que você tá botando na mesa, tá ligado? E aí é todo um. É toda uma ansiedade, não Sim. pelo que você preparou, mas o quanto aquilo tá realmente tendo Expectativa. efeito em quem tá junto com você. Total. Até porque você não prepara uma sessão pra você, né? Você prepara uma sessão para outras pessoas. E aí é muito difícil saber se aquilo realmente vai sair do jeito que você queria, porque personagens são loucos e tudo mais. Sim. Eu acho nunca vai que ser do jeito que você queria. Não, jamais, isso é um fato. Mas eu acho que isso também tá muito ligado com por que as pessoas querem fazer aula sobre começar a mestrar. Porque é muito insegurança inserida nesse contexto. Mas a questão é que a aula não vai resolver o seu problema. Você só vai ter que ir lá narrar pra resolver o problema. É isso que vai mudar. E é um. Tipo. É um frio na barriga, pelo menos pra mim, a primeira vez que você vai mestrar pra um grupo desconhecido ou coisa do tipo. Muito parecido com de uma apresentação musical, com de uma peça de teatro, ou de alguma coisa desse tipo, tá ligado? E eu acho que até mais, porque você tá interagindo diretamente com as pessoas que estão te dando feedback se elas estão gostando ou não. Pode ser. Então, tipo, às vezes a pessoa, vamos supor que você não conhece muito bem aquele grupo. E aí, às vezes, a pessoa ela é só mais quieta mesmo. Só que na sua percepção de outros grupos, pode ser que aquele comportamento te apareça como você, não gosta, não estou gostando, não estou interagindo. E aí você começa a ficar, tipo, putz, será que aquela pessoa tá gostando ou não? Será que ela é assim ou não é? Será que eu podia fazer de outro jeito? Enfim. Então é uma questão de costume mesmo e conversa sempre, que é o que a gente sempre fala. Sim. Eu queria ver quem vai continuar a roda de como foi a primeira experiência. Eu posso dividir a minha primeira experiência de mestragem em duas. 3, talvez. Uma que foi uma história muito tadinho. parecida de tipo... quando eu era criança, juntou todo mundo, pegou uns D6, pegou uma folha, criou o status do cu e jogou um RPG X, que nem existia, e na época eram com os personagens de Mario, inclusive. Um caos do caralho. Na minha cabeça, na época foi incrível, mas pensando hoje, não. E depois foi... Na verdade eu vou dividir em 3 mesmo, porque pra mim são momentos muito diferentes. Teve uma que foi uma campanha que a gente fez com os amigos nossos da época. Lena, E no você? caso. Tá, me achei. Em que basicamente foi a semente plantada do como eu mestro hoje e do que eu entendo como mestragem hoje, foi o que buscou, e aí pra mim tem uma virada de novo de chave de primeira mestrada, quando o Levantar de Vecna
teve toda aquela troca e o grupo meio que se ajeitou e ficou um grupo de pessoas. Eu dei uma de. A questão de RuPaul agora, porque, nossa senhora, você saiu de uma campanha jogando com seus amigos sem sistema organizado nenhum pra narrar a campanha de Vecna. Foi isso mesmo. Foi. Dando contexto pra essa história que o Rebas esquece. O que aconteceu? Ele começou a narrar, e foi justamente quando eu comecei a jogar mesmo. Porque um amigo nosso, ele chegou assim. Sabe, lembra-se do Facebook? Ele viu e era ele querendo jogar RPG, falando, quando eu vou conseguir jogar RPG? Ele chegou e falou, narro. E aí, juntou ele, esse amigo, a namorada dele na época, e um outro amigo nosso. Assim, na verdade, nem tinha esse amigo nosso no primeiro momento, ele surgiu no meio da coisa e entrou pro jogo a coisa. E foi. E não existia sistema de nada, existia coisa que a gente inventava na hora, assim, era uma puta de uma loucura. Eu tirei um sistema inteiro do cu em menos de 2 dias. Não fazia sentido nenhum, justamente por isso, porque ele só existia. Aí, conforme a coisa foi indo, teve uma hora que a gente, no game principalmente, começou a sentir falta de ter uma estruturação, porque não existia um sistema de verdade. Não existia um parâmetro, as coisas não eram equilibradas. Não. Então ele pegou, e aí ele foi atrás, e aí apareceu o D&D. Mas na verdade ele não foi atrás nesse sentido, ele foi vendo uns vídeos, aí ele descobriu uma coisa chamada Dice Camera Action. E ele fez D&D. E aí foi. Aí pouco depois, assim, a gente pôde jogar com essas pessoas e eu lá levantar. Justo. Foi nem 6 meses pra isso tudo acontecer. Caralho. Não foi. Foi bem rápido, né? Foi uma bola de uma loucura. E você, Regina? Eu já ia dizer, e você, Helena? Eu sabia que ela ia jogar pra mim, eu fiquei quieta. Então, eu comecei a narrar com o sistema de Game of Thrones. Espero que não tenha E sido aquela foi experiência horrível. Foi logo que, quando ele lançou, eu fiz inclusive foi o primeiro livro de RPG que eu comprei, toda iludida. Ai, meu Deus, eu quero um livro, porque eu tinha acesso aos livros de 3.5 do D&D, porque eu jogava com esse negócio com as pessoas aqui. E tipo, meu Deus, eu vou ter um livro lindo, maravilhoso, essa capa dura. Não é. Tá, o livro não é bonito, o livro é feio, a tradução é tosca. Mas... Algumas coisas nunca mudam, E foi né? caro. E foi caro pra época, e pro livro que é. E é tanto que tá servindo de base pro meu monitor atualmente. Mas, enfim. O sistema ele é muito interessante. E como eu comecei a narrar, como eu tive coragem de narrar, eu conheci o cenário. Eu sabia, eu deixei de ser, porque, enfim, ninguém espera 10 anos pra ler um livro de uma sequência. Eu era muito a louca do Game of Thrones. Eu tenho um monte de livro que fala de Game of Thrones e do mundo de Gelo e Fogo, os caras A4 lá. E eu fiz... Eu li uma aventura pronta e cheguei pros meus amigos e fiz, se eu for narrar uma aventura de Game of Thrones, vocês vão jogar? Aí todo mundo fez, animo. Teve uma sessão. O karma da Regina. E eu tenho um karma de só acontece uma vez, eu fico tite. Oh, meu Deus. Mas foi muito na loucura. E tipo assim, eu demorei muito tempo pra ler o livro, porque eu queria ler o livro, entender as regras direito, lá, porque eu vinha desse background de que a pessoa era toda advogada de regra. 3.5, Tormenta, essa 3.5, Tormenta e etc. E tudo era base da regra, tudo era base do livro. Se não tivesse no livro, não acontecia. Se não tivesse na regra, eu não podia fazer. Na minha cabeça não existia improviso, não existia essas merda inteira. Uhum. Porém, como foi só uma sessão, eu nem lembro direito. E eu demorei muito pra fazer as coisas. Mas foi assim que aconteceu, a primeira vez que eu narrei. A segunda vez que eu narrei foi no Game of Thrones ainda, foi outra aventura. E foi uma aventura que eu inventei, que eu tirei da minha cabeça. E tirei da minha cabeça / joguinho de date sim que eu achei. eu fiz, que desenho bonitinho, que história estranha. Me dá isso aqui, deixa eu melhorar essa merda. Eu fiz praticamente uma fanfic. Sem a parte da putaria. E eu narrei, foi mais legal. Porque eu abri muito mão de regra e essas coisas pra narrar. E foi isso. Só queria fazer um adendo. Eu ainda tenho o primeiro dado que eu joguei com a galera na escada de casa, inclusive, que é esse aqui.
Ele é pitiquinho, branquinho, aqueles dados que vinha naqueles banquinhos imobiliário aleatório, tipo de loja de R$1, tá Sim. ligado? Aqui até hoje. Quanto Você rolar? parecia que você tá segurando, sei lá, um tic-tac. Não. Um tic-tac. Não, dá pra ver Eu que é um tenho dado. meus dados. Eu saí pra comprar esses dados. Eu fiz, quero dados de RPG. Foi caro para um caralho. Foi, Porque velho, os dados eu só lembro. vendiam na unidade. Eu achei 2 aqui, mas tem mais. Nossa, Eles não são um conjunto. Foi um dentro de um balde. Cada um tá dentro de um balde diferente. Eu fui catando. Eu tive a mesma Como é. experiência que você, Regina. E Não, tipo, eu era tinha 5 aqui, reais ó, cada dado, velho. É, Era muito aí. caro. Por aí. E eu feliz da vida, porque eu tinha um conjunto de dados que não era um conjunto de dados. nossa, gente, meu primeiro set, eu lembro que o Gabe pegamos, sentamos a bunda no PC. Eu quanto é um set dado aí no Mercado Livre? Esse aqui é R$10, bora. E foi isso. Eu tô aqui até agora. É aquele perolado branco, não é? É o meu perolado branco, eu gosto. Eu tenho amor por Exato porque ele foi o primeiro, mas de vez em quando eu odeio ele. Porque ele é meio ruim de ver, assim. E eu nunca tiro nada bom com esse D20, ele não gosta de mim. Lenny Clary, primeiras Ju. experiências de vocês? Acho claro. Ok. Cara, a primeira vez que eu narrei foi num evento, na real. Caralho. Eu já jogava há um tempo. Eu comecei jogando D&D, só que foi uma coisa completamente meio desestruturada. Era na escola, a gente não tinha tempo. A gente fazia curso técnico e era impossível a gente conciliar. Então, às vezes, a gente jogava tipo aula de artes e era isso. Aí acabou isso, passou anos e anos depois eu voltei a jogar, só que eu voltei a jogar Tormenta. E aí, pra mim, sempre pareceu um negócio extremamente complexo virar narrador, sabe? É como se, tipo, o narrador soubesse de tudo, tivesse tudo organizado. Então, eu jamais conseguiria fazer aquela transição. Só que eu comecei a ter muita dificuldade de conseguir jogar com essas pessoas, porque os horários de todo mundo era muito ruim e não coincidia. E, às vezes, a gente ficava mês e mês em interseção, era foda. Eu conheci alguns outros amigos que gostavam de RPG, mas ninguém queria narrar. E a gente começou a discutir sobre quem que ia narrar. E aí eu falei, vou pensar. E ficou nisso, nada mudou, nada aconteceu. Só que tava rolando, eu descobri que ia ter um evento do RPG Girls aqui em BH, e que elas estavam precisando de narradoras. E não tinha ninguém, tipo assim, não existiam narradoras mulheres pra narrar no evento. Porque é difícil pra caralho de achar essas pessoas primeiro, assim. A gente precisa primeiro criar a comunidade pra elas aparecerem. Então, eu refleti muito e falei, vou testar, posso testar. Aí criei uma aventura e fui narrar no dia do evento pela primeira vez para pessoas desconhecidas, que algumas nunca tinham tido contato com RPG. Então foi uma experiência um pouco aleatória, um pouco diferente, assim. No geral, eu fiz uma aventura muito complexa para ser uma one-shot. Eu não tinha a menor noção de planejamento de tempo. Então eu construí uma aventura que, sério, eu precisava de umas 3 sessões de 4 horas para fechar o negócio. E eu tinha 3 horas e meia para acabar o trem. Então, claramente, a gente não passou da primeira parte. Então, eu tive que adaptar muita coisa no meio do caminho. Mas isso também me ajudou muito. Foi muito positivo no sentido de que acho que quebrou várias barreiras que eu tinha, assim. Eu tive que, interpretar vários NPCs que eu, às vezes, nem estava planejando em colocar, mas porque como eu tinha que agilizar o plot, eu precisava colocar a informação de outro jeito. Tive que ajudar as pessoas, tive que montar a ficha para várias pessoas e ficar explicando o sistema. Então, assim, foi uma experiência um pouco pesada para ser uma primeira vez que eu narrava. O que me ajudou foi que eu já narrei, já jogava com aquele sistema durante muito tempo. E eu fiz umas simplificações. Mas, no final, foi muito bom. E as pessoas gostaram muito. Então, isso me deixou muito animada a narrar de novo. E aí, a partir daí, eu acabei sempre narrando em evento. Foi uma experiência maior até hoje. Eu sempre narrando em evento, one shot e tal. Então, eu sempre meio que comecei a me ajustar a esses ambientes. Uma coisa que para mim ainda seria narrar pela primeira vez, por exemplo, seria pegar para narrar uma campanha. Porque eu não tenho essa experiência de planejar uma história que vai durar um Já resolve, Clary. A gente tem planos, Clary. Quem sabe? Mas é isso, eu acho que foi uma experiência muito positiva. Eu não sei se eu recomendaria a loucura que eu fiz, mas foi muito bom no sentido de que me ajudou bastante. Eu gostei bastante. Sobre você, né? E foi isso. Tá, lá vou eu. Espero que não seja muito longo. Tem uma coisa engraçada aqui. A primeira oportunidade que eu tive de mestrar, eu fugi, que nem o Diabo Foge da Cruz. Eu não fugi porque eu não tinha interesse. Eu fugi porque eram as pessoas que queriam que eu narrasse pra elas.
Eu pensei, isso vai ser uma merda, e eu quero que vocês se fodam sozinhos. Espera que eu sei quem são parte das pessoas e realmente seria Eram umas pessoas específicas do grupo, outras não. E eu lembro que existia uma loucura de querer jogar RPG, na época eu não tinha tanto interesse. E provavelmente acho que é porque o que era trazido pra mim na época sobre RPG. E eu agradeço muito que eu fiz isso, porque queriam muito que eu narrasse, tipo, 3.5. E assim, eu nunca tinha nem tocado num sistema. Imagina narrar um sistema, ainda mais a 3.5. E teria sido muito ruim. E aí, foge que nem o diabo foge da cruz. Mas, velho, a coisa mudou. Aí a gente volta pra aquela história do Gabe narrando. E eu realmente jogando pela primeira vez RPG, naquela loucura. E eu lembro que, tipo, era muito estranho pra mim estar na posição de jogadora por uma coisa muito simples. Eu escrevo há muitos anos. Eu tô acostumada a fazer história, contar história nesse sentido. Então era muito estranho, além de dividir com os outros, não tá numa posição onde eu tô trazendo muito mais do que eu tô reagindo. E controlando consequência também. E controlando. Nossa, isso foi uma coisa muito... Isso foi uma coisa que eu RPG, assim, bati muita cabeça, principalmente no começo. Porque eu fui de uma posição de total controle pra quase nenhum. E é aquela coisa engraçada aí, o controle não é seu, mas não é de ninguém. Porque é de todo mundo. E aí eu lembro que um dia, assim, era tipo meia-noite. Eu virei pro Gabe e falei, eu quero narrar. Mas eu não quero ser direto narrando pras pessoas. Posso narrar um treco pra você? Ele falou, pode. Eu sentei, acabou 7 da manhã. E eu tirei tudo do meio do meu cu. Que é um dom aqui, de simplesmente sair inventando histórias seguindo, assim. Eu faço muito ainda. Às vezes até mais do que eu deveria. E aí eu narrei, eu queria um monte de coisa nisso. Foi daí que nasceu o Adam, sabe? Foi uma coisa engraçada. De outra forma, completamente diferente. E eu fiz, eu gostei. Aí teve a primeira vez que eu narrei pro grupo, que foi uma outra experiência, e foi engraçado, porque eu saí daquela posição, porque querer um grupo carregava um pouco isso daquela hierarquia, onde o mestre tá acima, e teve aquela troca de posição, e eu vi que algumas pessoas ficaram meio, o que eu faço com isso? Mas tudo bem, teve essa experiência, ok, show, e dali eu fui, sem problema. E aí teve uma outra experiência que eu acho que entra, que é a primeira vez que eu narrei pra estranhos. Foi na biblioteca, quando eu fazia parte da biblioteca, teve um evento e foi assim. E era só gente estranha, eu não conhecia ninguém. E enquanto narrando pra mim que você tem alguma noção de expectativa que eles gostam, pra estranho não. E eu tinha uma história, eu tinha tudo. E eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que esperar daquelas pessoas. Eu lembro que essa foi inteira, assim, com elas. E foi assim, uma bela de uma loucura. Foi engraçado que veio gente que assiste o Mímico também, então assim, um belo de um caos. Mas deu certo, dentro do possível. Mas foi uma coisa assim muito marcante, eu diria. Depois passou. Hoje eu já cheguei num ponto assim, onde eu já narrei pra estranho, já narrei pra amigo, já mudei poção, a gente já passou tanta coisa, assim, foi aproveitando. Eu acho que hoje sempre novo, ironicamente, mas o tanto tempo mestrando, e com frequência, no caso, é quando você muda alguma coisa naquela equação. Então, quando você deixa as pessoas com personagens muito fortes, com personagens muito baixos, quando você muda o sistema, quando você muda o tipo de narrativa, sabe? Tipo, Total. Sempre tem uma coisa meio que nova. Eu sinto que é um bagulho que você nunca tem um momento que você fica totalmente confortável. Sempre tem algo assim, novo. Mas eu acho que isso acontece até quando a gente tá jogando, na real. Eu acho que é sempre uma situação de troca. E aí existe sempre aquela sensação de preciso estar presente, preciso prestar atenção no outro. Não é que você tá nervoso de estar naquela situação, mas, sei lá, você sempre tem que estar atento. E aí, pra mim, isso existe sempre. Mas o ponto que você falou que eu queria comentar rapidinho é que eu acho que vale pra todo mundo até, né? Que as experiências são muito diferentes de como cada um começou, né? E no final das contas, não tem outra solução que não seja ficar acostumado àquilo. Então, tipo, por exemplo, para a Lena é muito mais fácil para ela narrar uma campanha longa, por exemplo, muito mais fácil narrar para conhecidos. Para mim, é o contrário, porque eu tô mais acostumada a narrar para desconhecidos. Então, tipo, quando são pessoas conhecidas, a minha reação é muito diferente de quando não são, sabe? E aí, para mim, é mais difícil. Porque, sei lá, eu sei mais as expectativas da pessoa, por exemplo. Então, enfim. No final das contas, não tem uma coisa que é melhor ou outra que é pior. Tem coisas que são diferentes. E aí, todo mundo precisa se adaptar. É verdade. É verdade. É verdade. Vira a Sabrina Sato no jogo dos clones.
tipo, é bem engraçado, porque você tem muita coisa que bate, principalmente na primeira vez. Quando é um grupo de amigos, e quanto mais próximo você for, pior isso vai ser. A expectativa é que você agrade as pessoas e que elas gostem muito mais alto do que o desconhecido. Então. Sim. E somente porque o desconhecido mentir, você não sabe que ele tá E mentindo às tem vezes. outro fator que eu acho muito importante. Quando você narra a primeira vez pra um grupo de amigo que também não tem tanta experiência, é muito normal que aquelas relações que você tem, tipo, na sua vida com aquelas pessoas se projetem de alguma forma. Puta, Tá ligado? Então, os personagens que, por exemplo, as pessoas namoram, tem aquela coisa do, tipo, uma super proteção um com o outro, que foi alguma coisa que aconteceram com a gente. A pessoa tá com um crush no outro da mesa e aí fica dando em cima do outro personagem de uma forma que não é que o personagem faria, tá ligado? São todas as coisas que você tem que prestar atenção quando tá mestrando pra brother. E que no começo você não tem experiência de virar e falar, não, tá fazendo bosta. Tem além disso, porque pode ter coisa de tipo, você esperar que parte daquela relação se reflita também de uma amizade mesmo. É. Então, se existe uma amizade muito boa, você acha que seja a personagem da pessoa, vai dar uma amizade muito boa, às vezes não. Porque você esquece, quando você tem um personagem, ele tem uma outra construção. Por que ele vai ter uma super amizade com um desconhecido? Não tem. Não rola. E é foda porque narrando, você vai vendo aquilo, você faz... O que eu faço com isso? Não sei. Socorro. E vem aquela coisa que eu sinto que também dá uma afetada na relação fora da coisa. Caralho, porque o RPG, ele bota você em lugares diferentes. E se as pessoas não têm essa maturidade, vem uns negócios estranhos, vem assim... Principalmente essa coisa pro mestre de quando você, entre aspas, tá numa posição de poder que não existe, né? Que as pessoas te dão por simples vontade. Já que seja uma posição de responsabilidade, que são coisas diferentes. Mas aí todo mundo tem até em um certo nível. Tipo, onde, sei lá, se a pessoa chega pra você e fala, eu quero mais coisa pro meu personagem, você fala, não vai rolar porque não é justo, ela acha que não, porque é justo na cabeça dela, que você quer fuder ela, e aí ela ganha uma briga com você por causa de um jogo. No começo, eu tinha uma dificuldade muito específica com você, inclusive. Pra quem não sabe, eu e a Helena, a gente namora, pipipipopopó. Quando era esse grupo que a gente não tinha essa confiança tão grande nesse aspecto de jogo, às vezes o personagem não podia fazer alguma coisa, ou tipo, ele não ganhava alguma coisa que era mais específica pra ele, porque a galera, tipo, podia olhar e achar torto, tá ligado? Tipo, Eu me fudi nisso de verde e amarelo. não foi só você. Não, mas é real, as pessoas não sabem lidar com a coisa. E é uma preocupação muito séria quando você narra. Foi uma coisa que me preocupou muito também. De ambas as posições, tanto como jogadora como mestre, de tipo, acharem que de alguma forma eu tava favorecendo o Gabe de alguma coisa. Inclusive, quando a gente fez grupos com estranhos depois, quando ali na coisa, porque a gente nunca chegou isso, ela escondeu que a gente namora ou qualquer coisa. Onde tem um amigo na mesa, sabe? Já, e dessa pessoa ser favorecida de alguma forma. Existe essa coisa que fica na sua cabeça. E depois você descobre que o que você pode fazer pra isso é porra nenhuma. Você trata todo mundo normal. Se outra pessoa não entendeu, a culpa não é sua. Mas você ainda não Sabe? tem essa maturidade como DM pra Na saber primeira vez você isso. não tem. Você demora muito pra entender como DM que existe um limite até onde o que você tá fazendo pros outros, onde você também gosta, e o que você tá fazendo só pros outros. Porque a história, você faz uma história pros outros, pra que você sabe que todo mundo vai se divertir, mas alguma coisa ali ainda é sua. Você não é um serviço, assim, você não é uma coisa que tá ali pra agradar os outros nesse sentido. E é um processo longo, é muito ruim você tá narrando e você vê alguém reclamando porque você não deu o item que ele queria. E assim, você deu zilhões de coisas, mas não era bendito do item que a pessoa queria. E assim, não importa se o que você deu era mais útil. Fala, não precisa levantar a mão nesse podcast. Ô tia, tem uma pergunta. Eu me sinto Dois na comentários, tia. Dois comentários. Ah, criança. Primeiro, eu acho que por você estar começando agora, não quer dizer que você tá livre pra ser escroto e privilegiar as pessoas só porque você gosta dela, porque você espera alguma coisa delas fora da mesa. Pelo amor de Deus, Mesmo para. sendo mestre experiente, você não deve fazer isso, seu desgraçado. Bom, Seu cornes cara de desgraçado. melão. Ok. Porque isso é insuportável. Você pode chamar voltando de aqui com o POC meu fudida, porque POC fudida é Só neutro. fudida. E eu me perdi no hate, esqueci do outro negócio que eu ia falar. Não valorizar Pessoas uma pessoa mais que a outra na mesa. bom, Regi. Não, depois disso, a Helena falou alguma coisa que eu ia falar outra coisa.
O que você falou por último, Helena? De que você não tem controle? A narrativa também é sua em alguma instância, não só dos outros? Sobre o Esqueci o que era. Deve ser alguma coisa sobre não seja um controlador cuzão. Mas. É que eu tô Não, era partindo outra muito coisa. do ponto. O que era? Consegue Que que Era outra Curioso coisa. agora. Eu não me lembro. Em algum momento eu vou lembrar e eu vou repetir, mas toca daí. Você não precisa ser cuzão. A gente Só tá porque você tá acostumado. começando agora. É. A gente tá acostumado que a Regina ela esquece, ela corta, ela fala, que senão ela vai esquecer. Vai. Tem um sentimento pra mim muito presente. Eu nunca preparei campanha pra mim. Desde que eu, quando era criança, narrava. Eu sempre preparei a campanha pros outros. Então muitas vezes tinha as coisas que eu nem gosto muito, ou que eu nem ligo muito. Mas Lembrei. Peraí, Gabe. Deixa eu falar se eu esqueci novo. Você que tá começando a narrar agora e tem pessoas experientes jogando com você, não se sinta intimidado por elas. elas são uma ótima muleta. Elas são uma ótima muleta, mas elas querem se aproveitar de você pra se beneficiar. Aí você come... Se você... Exato. Aprenda a ter autoridade na mesa como narrador nesse sentido, de controlar o que é o seu mundo e o que você tá narrando. Porque já aconteceu em mesa, eu não era a primeira vez que eu tava narrando, mas era a primeira vez que eu tava narrando pra aquele grupo. E eu tava narrando de uma determinada forma e chegou uma pessoa, um ser humano, Quadrúpede. um ser humano quadrúpede, que chegou pra mim dizer que eu tava narrando errado, que eu tava fazendo errado, que não era pra isso acontecer, que o que eu tava fazendo invalidava metade das regras do sistema. Aí eu fiz, meu amigo, que tá narrando sou eu, se você não quer jogar, pode sair, não tô lhe obrigando a ficar. Não, você não disse isso, não. Você disse outra coisa que foi bem mais curta e grossa porque eu tava lá ouvindo. Ela falou, eu sei, a mesa é minha. Muito bom. Era o macho, talvez. E o cara assim... Eu consegui ver a cara da Regina fazendo bitch. Pra quem tá chegando no chat agora, a gente comenta boa parte das coisas no final. Não. Uhum. A gente Sim, não tá a gente- ignorando, não. A gente tá A gente guardando. não tá ignorando, não. É porque a gente fala Quer dizer- tudo, a gente se junta aqui com amor e carinho, entendeu? Pra mim, essa sensação de mestrar pros outros e trazer coisas que essas pessoas gostam é o que me meio completa como DM. Tipo, desde sempre, tá ligado? Isso é um bagulho que não mudou. Tipo, eu mudei técnica, eu mudei jeito. Na verdade, eu não mudei muito jeito, eu só aprendi as técnicas corretas de fazer. Quando vocês pensam na você. primeira ou da última vez, né, que seja, da narração de vocês, o que mudou? E, tipo, efetivamente, tá ligado? Gosto da pauta que não tava na pauta. Tá na pauta. Onde tava? Meu O que Deus, essa mudou pauta depois da deitou primeira enquanto eu não vez? olhava. Toma no Essa cu, pauta rapaz. deu 3 virou de cabeça monitor. pra baixo. Você acha que eu tenho 3 monitor pra quê? Enfim, Tá fazendo isso era um namoro, não? Era? Ladrão de host. Então vai lá, Noboro. Vai lá. Eu tava vendo o circo pegar fogo, caralho. Ele não puxou a pauta. Eu puxei. Quieta, né? Sim, tô vendo quando amor é muito Caralho. A gente vai dar um curso com como ser host, tá? Quem vai dar o curso é o Noboro, inclusive. Caralho. O Noboro tava jogando Overwatch, tá ligado? Tava nem aí pro bagulho. Desguei jogando baioneta. Apertar pausa é fácil, né? Não, porque tem live. Se não tivesse, eu tava jogando baioneta mesmo. Quando a gente não tá em live, essas coisas que a gente tá Nossa, só gravando, baioneta tá aberto. É o que Jesus. Qualquer jogo, você tá qualquer coisa, dama. gente. Ah, pode voltar. Volta. Então, tá, Volta então. aqui. Então, depois vocês narraram, né? Pela primeira vez, o que mudou? Que conclusão que vocês tiraram? Tá ótimo, excelente. Esse é o puro suco do podcast do Mimi. Meu Deus do céu. Olha, eu sinceramente, eu acho que não mudou muita coisa, não. Ok, próximo. Mas é sério, eu acho que não mudou muita coisa. Assim,
Eu narro muito mais baseado, muito menos pendurada no livro de regra hoje em dia do que eu fazia antes. Eu já narrei uma dual shot aqui sem livro, porque eu tava sem computador. E foi ótimo. Foi em live, e foi em evento. Incrível. E tá no YouTube, da Biblioteca das Ancestrais, inclusive. Eu não tinha nem o livro das regras, eu não sabia as regras do negócio decorado. E eu fiz, foda-se, quem tá narrando sou eu, quem manda essa porra sou eu. E tipo, quando você tem a tranquilidade com o que você tá fazendo, melhora muito. Você se sente mais livre pra fazer as coisas. Mesmo que esteja com pessoas que você não tenha costume, mas se você tá à vontade com o que você tá fazendo, flui muito melhor do que você ficar pendurado num livro preocupado se a regra tá certa ou não. Meu Deus. Sim. Uma coisa que mudou pra mim, e aí que eu acho que ajudou também, foi eu me sentir mais segura a ponto de testar coisas diferentes. Então, antes eu ia muito naquela aventura simples, linear e, tipo, sei lá, recuperar alguma coisa, descobrir um negócio, investigar não sei o que, matar um monstro, enfim. Aí, depois disso, é que eu comecei a conseguir experimentar com plots diferentes, com ideias diferentes, com ocorrências diferentes. E aí, isso é uma coisa que eu acho que é bem positiva, que a experiência, com muitas aspas, trouxe. Sim. Eu tenho um problema até hoje, isso acontecia mais quando eu tinha menos noção do sistema, de querer dar uma bocanhada maior num conceito do que eu podia dar ou do que eu tinha, tipo, noção de dar. Tipo, eu inventei de mestrado em ID de um jeito em que todo mundo era animal e umas fichas aleatórias, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo ali. Eu inventei de mestrar uma one shot que era literalmente uma galera andando por um livro e eu não tinha a menor ideia de regra daquilo na época. Pô. Se você não ficar esperto com o que você tá fazendo, nessa coisa de querer fazer uma coisa legal pros outros, nessa coisa de querer experimentar pra caralho, às vezes você perde a mão e faz uma coisa que no final do dia não fica tão boa quanto você achou que ia ficar, porque você não tem tanto conhecimento quanto. Isso acontece muito. Nossa, teve uma shot que até a Lena e a Regina jogaram. Que, tipo, eu quis botar uma parte que era, tipo, um sonho dentro, porque relacionava com o negócio. Só que no final, a conexão entre as coisas não funcionou e ficou só perdida. E eu fiquei extremamente incomodada. Mas, tipo assim, eu precisava ter testado, sabe? Da próxima vez, a gente vai pensar em outras coisas. Eu acho que a grande questão sobre começar ou continuar a narrar é não ter medo de cometer erros. Sim. Mas corrigir o erro depois que você comete. E você sempre pode reaproveitar uma ideia de um bagulho que você já fez anteriormente. Tipo, sempre. Uhum. Até porque não vai ser igual mesmo, cada um vai jogar de um jeito. Vocês vão ficar tão putos no final desse treco. Mas eu não vou dar spoiler. Nossa, o diabo vai explodir 3 vezes e mandar cada um pra uma dimensão diferente. Eu tenho muita certeza que vocês vão meter. Nossa, do clima que vocês vão dar, que vocês vão meter porrada no final dessa campanha. Dessa mini campanha. Não, sabe o que vai acontecer na campanha? Vai todo mundo acordar e vai todo mundo tendo um sonho conjunto, e é isso. Vocês acordam do coma. A gente acorda num coma. Nossa, seria horrível. Eu acho que a Fê prefere morrer. Enfim, vamos voltar. Achei que. Eu não sei se o Noboro tem algo pra já que ele puxou o carrinho. É porque o Noboro, na verdade, só narrou uma vez pra gente, né? É difícil, né, Noboro? Não. O que mudou? O que vai mudar? É a pergunta certa. O que irá mudar? Ele vai descobrir, na verdade, né? Uhum. É alguém aberto pra ele. Essa é uma resposta que eu vou descobrir, né? Acho encontrar junto com vocês. Caralho, o maluco do nada virou vendedor de air fryer. Que porra é essa? Gratuitaço. Caralho. Liga lá pro Omega 3. Omega 3. A Lena falou o que mudou? Não, eu parei pra ler um pouco o chat, porque eu tô dando uma olhada pra catar as coisas pra gente comentar depois, tanto que eu já mandei 2 ali. Façam isso também, deixa o nome da pessoa na frente, pra gente não sair falando eu não sei quem, mas alguém disse. Falaram. Meu, sobre mudar, assim, pensando na primeira vez, mudou muita coisa, muita coisa. Mas, assim, mas num longo período de narrar, eu diria que toda campanha é uma nova experiência, toda vez eu mudo alguma coisa, eu bato cabeça com alguma coisa. Eu sou uma pessoa que tem muito um problema de repensar tudo e bater cabeça com tudo.
Minha psicóloga adora, de vez em quando eu quero só morrer com isso mesmo. E assim, eu vejo muita coisa que mudou, não só do jeito que eu trato as coisas, como perceber que às vezes uma coisa que funciona numa campanha não funciona em outra. Isso é uma coisa assim, e às vezes numa one shot, às vezes quando você narra mesmo um shot pra outras pessoas. Uma coisa assim, a parte mais eu comigo foi... Eu fui de alguém que era mais controladora, muito no começo eu controlava muito mais, assim, e não era que eu quisesse que acontecesse de jeito X, mas eu ignorava um pouco o que talvez a outra pessoa quisesse explorar. Trazendo uma coisa que assim, ela até gostava, mas não era exatamente o caminho que ela tinha pensado. Isso trouxe coisas até boas, mas trouxe, assim, coisas meio ruins, e eu fui perceber isso batendo na cabeça. Eu tive experiências negativas com isso, todo mundo aqui já sabe, mas eu não vou repetir no podcast, eu também não quero trazer essa história de novo, mas é uma coisa que pode acontecer com você narrando. Você pode achar que tá tudo bem e não tá tudo bem. E a culpa, às vezes, não é sua. Porque você não tem culpa se uma pessoa não tá te contando o que ela não tá gostando, mesmo você perguntando pra ela. Mas isso fez com que eu percebesse, tipo... Em alguns momentos, quando eu não tenho muita segurança se a pessoa vai gostar ou não, eu sento e eu converso com a pessoa eu tô com uma ideia que vai pra X caminho. Eu sei que, por exemplo, o Gabe, ele não se importa com spoiler. Então, às vezes é melhor até chegar nele e já falar, tipo, de uma maneira um pouco mais direta o que é. O Noboru já se importa. Então, eu já chego nele e falo de uma maneira mais dúbia, assim. Ele nunca vai saber se eles vão dar um passeio no parque ou se ele vai morrer afogado. Mas, a gente se resolve, entendeu? Cai no lago congelado e morre afogado. Caiu no lago congelado e morreu. Morreu afogado. A gente tava... assim, então, essa questão foi uma coisa que, assim, me pegou muito. Uma coisa que foi começando assim, cada vez foi ficando mais louco foi... Eu tenho um probleminha que toda campanha eu quero que tenha alguma coisa muito diferente da outra pra mim. Pra eu quebrar a minha cabeça que nem uma desgraçada. Eu tenho uma coisa que é... Eu quero uma nova dor de cabeça, porque antiga eu já resolvi. Obrigado pelo follow, Machado. Obrigado pelo follow. Então, quando eu narrei a primeira campanha longa, eu fui assim... Eu sempre fui louca. Eu sempre fiz... Eu vou meter um negócio aqui que ninguém perguntou. Por que tá essa aqui? Porque eu quero... Eu sou essa pessoa. E eu gosto, pelo menos desse João que eu tô aqui agora. Eu falo, que linda, Helene, eu faço isso. Arranjo pessoas pra bater palma pra maluco dançar pra você. Mas assim, eu lembro que eu terminei uma campanha e eu falei, isso não é uma campanha com todo mundo 20, que a campanha inteira é 20. Isso foi um caos. Porque assim, pras pessoas ei, que divertido, eu preparava a sessão assim, o que eu ponho aqui, pelo amor de Deus, eles são 20, eu ponho um problema, eles pedem e resolvem, o que é um problema? O que é uma luta difícil? O que eu faço com isso? E aí, eu fui descobrir como narrando, e foi uma loucura. Tanto que assim, na hora que mudou a campanha, eu tava tão acostumada no negócio ali do 20, que foi pra uma campanha, eles estavam acho que 1, depois eles foram pro 3, e eu quase matei eles, porque eu tava... Não vai chegar lá, Helena, calma. Da gente chegar lá depois, mas assim, aí eu tive que adaptar outra coisa. Porque eu fui de uma campanha que tinha uma história longa pra uma campanha que eram praticamente shots grudadas. E aí, como é que eu ponho um fio que liga tudo isso tudo? E eu sempre vou fazendo isso, então eu sempre tenho uma experiência diferente. Eu lembro que quando eu fui preparar a campanha má, ela foi muito diferente do que eu já tinha feito. Porque quando você narra uma campanha boa, você põe um problema e as pessoas tapam o buraco. Como é que eu faço uma campanha má em que as pessoas são o problema? Eu tenho que dar o consistente pra elas quebrarem. Então, ao invés de fazer, tem uma cidade tirurinha, ela é bonita, eu tive que trazer uma cidade de verdade, com nome, com gente, com local, com um monte de coisa. Lembro que a primeira coisa foi uma página, assim, só pra eu dar uma cidade pra eles poderem botar fogo. Pra ela ter relevância pro resto do mundo. Pra vocês poderem fazer exatamente, pra ter um efeito, sabe? Então, essa parte de mudar, pra mim, é sempre uma mudança quando eu vou narrar algo novo, quando eu vou coisar. Então agora, por exemplo, a gente saiu de uma campanha que durou 1 ano. E eu falei, vamos narrar uma mini campanha. Ela vai ter no máximo de 10 a 15 episódios. Se passar de 15, eu tava ali na minha margem de erro, sabe? Isso já é uma coisa que eu não tenho nem. Eu fui pra outro formato. Eu fiz de uma coisa assim, eu tenho uma noção de quanto tem que durar o plot de cada um. E eu tenho que preparar o plot de cada um tendo noção de quanto pode durar. Onde eu tenho uma coisa onde quando termina eu tenho que pôr vocês de volta no lugar onde vocês estavam. Então tem um monte de coisinhas que são sempre novas pra mim. Então acho que o que eu posso dizer sobre isso é narrar uma experiência que ela nunca acaba de aprender, de mudar, de se conhecer, de perceber coisas, de se desafiar. E numa boa mesa, o jogo nem do narrador e nem dos players vai acabar depois das 3, 4 horas de sessão.
Ela vai passar pela semana, as pessoas vão pensar naquele personagem. O narrador, o mestre, a DM, seja lá o que for, vai tá de alguma forma fazendo alguma coisa em cima daquilo, sabe? Tipo, ela vai trazer uma ideia, ela vai trazer alguma coisa, ela vai trazer uma ideia de item, talvez, que funcione. Não sei, ela vai pensar naquilo fora daquele momento. É assim que você sabe que o bagulho tá dando certo. Sim. Eu tenho uma regra comigo, que tipo, eu acho que eu nunca comentei com vocês isso, ou se eu comentei muito por cima. O que eu tenho que passar pra vocês de uma campanha tem que dar menos de uma página do Word. Tipo assim, você tem que bater o olho naquela página do Word e entender sobre o que é aquela campanha, como é aquela campanha, qual é o tom daquela campanha. E esse é um bagulho Você faz que uma ficha pra campanha. Pensa numa ficha técnica, sabe? De coisa. Vrum, vrum. Os motoqueiros daqui. Isso era uma coisa que eu não sabia fazer quando eu tava começando a narrar. Tipo, condensar informação, tá ligado? Pra mim essa foi uma das principais diferenças de aprender com o tempo também. A mestrar. Tipo, o que é importante e o que não é importante. Você só vai aprender mestrando mesmo. Tem uma coisa sobre preparação que você me lembrou. Deixa eu falar. Vou falar. É uma coisa muito simples. Tem dias em que você vai preparar, tipo, sei lá, você vai anotar e você vai preparar uma página inteira num caderno de sessão. Tem outro que você não vai anotar nada. Porque você não tem o que fazer. Você tem que esperar X coisas resolver pra saber o que vai acontecer. E você vai passar. Não, assim, pra quem gosta de preparar, vai ter momentos que você vai se ver sem coisa. Eu já me vi vários momentos que simplesmente eu olhei e a minha anotação é tipo, número do episódio, a data, porque são coisas que a gente usa aqui no Mimic, talvez nem isso, eu só anotaria o que aconteceu pra eu não me perder, pra eu ter uma noção de tempo também. E é isso. E não tem nada escrito, e não tem nada preparado, eu só sigo Deus. As Porque minhas é o que tem. anotações de sessão parece que eu sou um esquizofrênico maluco que tá perseguindo alguém. Porque é tipo assim, um monte de nome, um monte de seta e um monte de nome do BG de personagem das pessoas, tá ligado? E aí você vai fazendo... Ele faz o quadro policial. E aí, tipo, forma-se uma narrativa com aquilo. Não vou muito comprar um quadrinho pro Gui fazer o quadrinho policial. Que a Regina dar uma tá fazendo vermelha pra não ele. com a cabeça. Tô me sentindo julgado. Não, eu tô fazendo não, porque eu não tenho basicamente organização nenhuma de preparação. Tipo assim, eu tô tentando ter... Exato, eu tô com meu caderno aqui. Eu tô tentando, porque eu sou dessa pessoa, eu gosto de escrever, não sei digitar as Dá-me coisas. jogo. Tipo assim, isso aqui foi a coisa da última sessão. Uhum. Isso é o que eu tenho preparado da última sessão que a gente jogou. E tipo, eu real tava escrevendo a aventura inteira, toda bonitinha, com tabela e a porra toda, como se fosse uma aventura editada e lançada e pronta e tal, essas merdas, só que não teve uma hora que eu fiz. Pra que eu tô fazendo isso? Ai. Justo. Aí no fim das contas, foi mal, claro. Não, pode falar, eu te cortei. Quando eu tô nesse esquema de fazer esse negócio, de parar pra sentar pra preparar a sessão, a única coisa que eu anoto é o que foi que aconteceu da sessão anterior. E o que era pra acontecer no decorrer da aventura, que agora vai acontecer de tal jeito por causa do que aconteceu na sessão passada. E é assim que eu vou preparando. E Deus sabe como é que esse negócio vai terminar. Eu acho que tem duas... Assim, existem pessoas que preparam mais a sessão do que outras. E tudo bem, acho que cada um joga de um jeito. Mas eu acho que é legal ter dois tipos de registro, assim. Pelo menos pra mim, que gosto de anotar as coisas. O que era pra acontecer, ou seja, qual que é o plot daquilo ali. Nem que seja de uma forma bem geral, que é o que eu também prefiro fazer, eu não gosto de ficar fazendo muitos detalhes. E o que aconteceu efetivamente. Porque o que você planeja, o que acontece, não são exatamente a mesma coisa. Então, se você mantiver, por exemplo, só o registro do que você gostaria que tivesse acontecido, acho que a gente deixa de aproveitar oportunidades muito boas que principalmente os personagens usam e deixam, assim. Então, acho que é legal ter esse registro. Agora, em relação a preparar a sessão, concordo que nem sempre preparar precisa acontecer, assim. Mas tem algumas campanhas específicas que eu acho que é muito importante ter registros. Por exemplo, você está fazendo uma campanha de investigação. Se você não registrar
o que você quer que as pessoas descubram? E quando elas vão descobrir, o que elas vão descobrir aonde, como que essas pessoas existem, enfim. No final das contas, você vai se deixar confuso e vai deixar seus jogadores confusos. Então, eu acho que é importante ter essas delimitações. Não precisa, e aí, o que eu acho que é importante preparar, né? As coisas que são necessárias de serem faladas, que não podem ficar para trás. Você precisa colocar o detalhe do detalhe? Não. Insere as outras coisas, cria a narrativa em si na hora que você estiver narrando, mas a preparação ela precisa ter as coisas importantes. Então, sei lá, não precisa falar que a casa, você não precisa notar, a casa é azul com a porta branca e não sei o que, tipo, inútil. Mas você precisa, às vezes, anotar que no segundo andar da casa tem um envelope com tal informação. E aí, o resto da casa você cria na hora, se ela não for relevante. Então, essas diferenciações, pra mim, elas são bem importantes. Eu gosto muito de um estilo de game design. Estamos a 0 podcast sem falar de game design. Que é basicamente um super sandboxão, tá ligado? Todas as informações estão disponíveis desde a primeira sessão. Vocês podem pegar elas quando vocês quiserem. Cabe das pessoas pegarem ou não. Elas vão estar ali desde sempre. O plot vai se desenrolar ou não vai se desenrolar conforme essas coisas que vocês descobriram. Que os personagens, né, descobriram. Que as pessoas que estão jogando descobriram. Eu gosto pra caralho disso. Eu acho que são um bagulho que não pede tanta preparação, porque você meio que monta a situação na sua cabeça, bota os pontos-chave em alguns lugares dessa situação imaginária, e o resto é vivo. As pessoas que estão naquele mundo são vivas, então meio que... Sua narrativa independente. Muito obrigado pelos bits. Obrigado pelos bits. Bits, manda essas fronteiras. Agora que eu vi que tem um negócio da lojinha avisando e... É pra quando a gente tá em sessão. Não tem... Mas essa coisa de preparação, acho que dependente se você prepara pouco, se você prepara muito, se você não prepara nada. Não importa, tipo, nesse sentido, o que você tá fazendo se você não tá preparado pra mudar e preparado pra adaptar e pra trazer o que as pessoas estão fazendo. Porque se você tá andando um jogo onde X vai acontecer, independente do que as pessoas fazem, tipo, vai ler um livro. O jogo não tá indo. Assim, você tá muito mais contando uma história do que narrando e construindo aquela narrativa com as pessoas. Na verdade, existe um segredo. Tem gente que não gosta de usar o termo mestrar pra quem tá narrando. Tem gente que prefere narrador. Eu tenho um pequeno probleminha com narrador. Porque da RPG é construir uma história em conjunto. Se existe um narrador é responsável pela história. Então, assim, eu sinto que você tira um pouco dos outros isso quando você usa o termo narrador, sabe? Porque você dá uma posição pra alguém de um controle. Porque se fosse certo, todos são narradores no final do dia. Sim. Eu sei que muita gente não gosta de mestre por outros motivos. Eu não sei se existe um termo bom. A gente é porque mediador. Aí parece que é um professor. Deus me livre. Eu já trabalho com isso, não precisa fazer isso na RPG. Mas é real. Chama de mestre de dungeon. E assim, não se preocupa se quando você foi preparar um negócio, você acha que você preparou pouco, ou que você preparou muito. Se você preparou muito, você vai descobrir se você preparou muito ou não. E você vai ter que cunhar Clay, quando ela narra o primeiro shot dela, dar seus pulos. Pra cortar, pra adaptar, pra fazer o que quiser. Também não fica frustrado se não deu pra colocar tudo numa cena como você imaginou. Porque você pensa numa cena e o segredo dela não vai acontecer daquele jeito. Não importa o quanto você tente. Tem pessoas ali, tem muitas variantes. O que você pode ter certeza eu quero fazer uma sala que tem X, e tem X na sala. Tem outra coisa que você pode ter certeza. Você é um cérebro, você é uma pessoa. Tem pelo menos 3 pessoas, 4 pessoas numa mesa. 4 pessoas são mais criativas que uma. Rouba as ideias dos players. Eles estão te falando o que eles querem. Eles estão te falando os plots. Os personagens estão agindo conforme a convicção deles. Rouba alguma coisinha ali que ele falou. Não precisa ser tudo, mas ele pode estar ali um tantinho. Certo? Deu errado? É isso, mas não é exatamente isso. É próximo. Aí você brinca com essa ideia de trazer as coisas dos... Quem nunca foi narrar tinha um plano ali pra narrativa e algum player falou uma coisa que era 30 mil vezes melhor que o que você pensou e você fez. Agora? Opa! Exatamente. Não, gente, sim, com certeza. Teve uma situação, eu acho que eu já falei isso no podcast, na verdade,
que eu tinha me preparado pra narrar uma aventura pra, sei lá, 4 pessoas. E aí brotaram 9. E eu tive que enfiar 9 pessoas numa mesa. E aí, tipo assim, não tinha a menor condição de enfiar 9 pessoas na aventura que eu tinha planejado anteriormente. Então eu tive que tirar do cu, no meio do evento, uma aventura inteira, assim. E o que salvou essa aventura foi justamente o que os jogadores estavam, como os jogadores estavam interagindo, sabe? Eu botei metade numa sala, metade na outra, e eles começaram a achar que as salas eram a mesma, só que eles estavam meio que não conseguindo se comunicar por algum tipo de magia bizarra. E, cara, eu falei, achei incrível, vamos nessa ideia. No final das contas, estavam todos os 9 jogadores de mão dada em volta da mesa, porque eles acharam que era assim que eles iam se livrar, e foi muito legal. Então, tipo assim, eles criaram uma conexão lá bizarra e conseguiram sair do lugar onde eles estavam. Então, basicamente, eu acho que são duas coisas, né? Tanto roubar as ideias quanto os personagens, quanto você não precisa necessariamente criar a solução para cada problema que você cria. Muito Você pelo pode deixar contrário. as pessoas- faz uma armadilha, faz o problema, taca lá, deixa eles se resolverem. E quando alguma coisa realmente interessante sair e tal, essa é a solução, sabe? E um outro ponto que o Gui falou é sobre como narrar ambientes, né? Acho que a gente tem sempre que tomar cuidado para não narrar demais e não narrar de menos. Não descrever demais, não descrever de menos. Eu acho que existe um equilíbrio importante. O descrever demais é quando você fala todos os mínimos detalhes do ambiente que a pessoa está. Porque aquilo, na verdade, não vai ser relevante. Sempre precisa que a pessoa entenda onde ela está. Então, se ela consegue se movimentar naquele lugar, se ela consegue se sentir dentro daquele ambiente, tá ótimo. Isso significa que eu vou estar imaginando uma coisa, a Regina vai estar imaginando outra, mas tá tudo bem, porque tá todo mundo dentro do mesmo contexto. Agora, narrar de menos é quando, no final das contas, você não sabe se tem uma mesa, uma cadeira ou uma parede, você não sabe se tá numa biblioteca ou num salão, sabe? Algumas coisas precisam ser limitadas para todo mundo conseguir sentir parte da mesma história. E aí, pra mim, esse é o limite. E aí vem que os personagens vão inserir naquele ambiente as coisas que eles gostariam que tivessem ali, que eles gostariam de poder usar de alguma forma. Então, aí, a partir daí, o ambiente está criado dentro da cabeça de todo mundo e vai se tornando um ambiente coletivo à medida que todo mundo vai inserindo alguma coisa ali. A famosa história do candelabro. Exatamente. No meio do combate, alguém vira e pergunta: tem um candelabro? Você fala: tem, por que não? E a pessoa se pendura no candelabro pra fazer alguma coisa. Sim. Tem Exato. candelabro em cima dos outros. Então mata todo mundo com candelabro, né? É, né? Bota fogo na coisa. Sei lá. Eu tenho um pequeno adendo para fazer sobre esse negócio de descrição de ambiente. E eu só tenho isso porque eu tô lendo um sistema aí que muito em breve a gente vai ver no mini. Que, assim, Aquele lá? aquele lá. O ambiente, ele é relevante para a narrativa. A cena tem que estar descrita e todos os elementos da cena têm que estar descritos, porque você, em determinado momento, pode usar esses elementos na narrativa, mas você não pode inventar eles na hora a seu favor. Porque isso vai dar bônus para você nas rolagens ou não. E tudo depende do que você quer fazer. Se você vai narrar, se o sistema vai ser o diferencial da coisa, se é necessário o sistema ser articulado e ser bem montado e ele faz diferença, você vai ter que ler o livro. Uhum. E você vai ter que entender que essas coisas têm que estar descritas antes, que as coisas têm que estar acertadas antes do jogo. Agora, se não faz, se é só um ambiente, se é tudo bem na hora do combate, você aparecer uma cadeira e pra você subir nela, não tem problema nenhum de você fazer também. É que esse foi o primeiro sistema que eu vi onde a cena tem que estar descrita porque ela influencia na narrativa. Onde o cenário tem que estar descrito, na verdade. Porque os elementos desse cenário influenciam na narrativa. E eu achei isso muito diferente. É uma trava, mas é porque o sistema ele é muito aberto. E Eu acho que... Vai, fala. Vou falar. Eu só ia completar que, tipo assim, é importante entender a situação e o que aquele sistema pede. E o que aquela história que você quer contar pede. Porque não existem regras globais, né? Uhum. Exato. Eu queria dar 2 coisinhas aqui da pauta pra ver se a gente dá uma amarrada. Mas antes eu queria avisar, claro, no Boro vocês não ficando escuros. Tá acabando a luz de vocês aí. Eu queria essa lâmpada queimar.
Eu vou acender Cadê? a luz, calma. Cadê mamãe É no bolo LED. para dar bronca? É LED, é difícil queimar. Tá. Uma coisa de preparação que a gente tinha falado de tamanho, que eu tinha comentado, eu queria dizer que quando eu preparava a caravana, eu cabia uma sessão aqui. Numa folhinha dessa. E era, tipo, um lado às vezes. Em compensação, quando eu narrei eventos, eu tenho as sessões aqui. Eu nunca mostrei pra vocês, acho. Mas era um caos. Mas eu vou mostrar. Tinha uma página inteira. E tinha um resumo atrás do que aconteceu na sessão. Porque era uma sessão, porque era uma porra de uma campanha de investigação. Isso significa que uma tavação estava errada? Não. Significa que você faz o que for melhor pra você. E não existe um jeito certo de preparar. Você prepara como for pra aquilo, pra aquele sistema, como a Reginaldo tava comentando o negócio do sistema que vocês vão descobrir no futuro qual é. Sobre ter um ambiente muito bem delimitado. Uma outra coisa que é sobre o combate e preparação de combate, combate é um caos no mundo, porque assim, às vezes no sistema, ele diz aqui, no personagem nível X, em certa quantidade, aguenta esse bicho aqui. Só que você resolveu dar pros seus jogadores, que você gosta deles antes disso, uma bazuca, e você esqueceu da bazuca. E a bazuca faz com que eles burlam aquele negócio que deve ser um desafio grande em 2 segundos. Então, às vezes, você tem que trabalhar ali na coisa. Se você não diz o que você tá fazendo, você pode pôr um bicho mais fraco, você dá um Zoe Protein ali enquanto ninguém tá vendo e bota o bicho pra lutar. Exato. Mas assim, não se preocupe tanto com combate nesse sentido. Vai vendo com as pessoas que elas gostam, que funciona. Esses bandos de mal gostam de sofrer, por exemplo. Eles falam, Lena, bicho, vai depois de novo. Eu faço, vai, e eles gostam. E aí eles reclamam, mas eu sei que eles gostam. Ele me deu um hit e eu tô com 2 de vida, Lena. Eu vi, é isso que eles fazem, eles dão risada. Não é nem risadinha pra você. Eu faço uma luta onde fica escuro, eles dão uma chave de fenda na cabeça do outro, dão risada. E o outro morre. Derruba uma torre em cima do amiguinho. Quem que foi que fez essas coisas, né, gente? Não é que absurdo. Então, tá tudo bem. E às vezes talvez tenha que tirar um combate do seu cu. Porque às vezes decidiram que era uma ótima ideia brigar com alguém que você não pensou e você não tinha pronto. Nesses casos, eles têm 2 métodos. O primeiro é, gente, eu preciso do banheiro rapidinho. Leva o celular. Aí você pesquisa ali assim, 2 segundos o bicho. Volta, que eu falo, passei por mal, tá tudo bem. E você vai ali e pesquisa. Se você quiser disfarçar, eu já cheguei no ponto da minha vida que eu não disfarço mais. Eu não estou preparada pra isso. Me espera, dá uns 5 minutinhos aqui pra eu resolver isso. Eu sou ótimo em esconder isso. Ótimo. Ótimo. Costuma ser Eu tô bom. scrollando o livro quando a gente tá jogando o tempo inteiro, porque eu sei que vocês podem surtar em algum momento. Mas aí vem a mágica da skin, que é você tá lá com o livro aberto no polvo e está no meio do deserto. Aí alguém decidiu bater na areia, vai surgir sei lá, uma aranha que tem 8 patas, ela vai ser igual ao polvo, mas com uma cara de uma aranha. E é isso, entendeu? Ninguém precisa ficar sabendo, foda-se. Ela te prende na ventosa dela, mas não era uma aranha. Ela é diferente. Ela parece um Sim. polvo. É uma teia em formato de ventosa. Eu quis dizer teia, desculpa, eu só confundi aqui. Mas você disse que era uma tarântula, foda-se. Eu tenho uma pergunta dessa vez. Eu não sou o chat, mas eu tenho privilégios porque eu tô participando. Exatamente. Eu lembro que o canal é meu. Uma pergunta, e é sincero, sem o bullying de perguntar pra ela como é que você equilibra combate. Como é que você determina o nível de desafio do grupo? Isso é pra Tá, ler ou não é tá. geral? Geral, porque assim, eu tenho um problema que eu tenho pena de matar jogador. Pau no cu. E eu boto uns bichos e eu fico achando, meu Deus, esse bicho vai matar os jogadores, tadinho, vão se fuder muito. Aí dá 2 rodadas, trucidaram o bicho com 2 ataques. Ó, vamos lá que tem 2 Já formas. aconteceu mais de uma vez. Tem 2 Tem a formas da forma. gente fazer isso. A forma técnica, que é que o D&D, que é o que eu posso falar, espera que você faça, que é os encontros do D&D são equilibrados pra 4 pessoas. Então, quando ele bota nível de desafio 17, ele quer dizer que 4 personagens 17 vão enfrentar, num nível de desafio médio, aquele bicho que tá ali, por exemplo. Se você botar 18, ele já fica mais difícil, mas aquele grupo aguenta. Até, tipo, 20, ele vai aguentar. A partir dali, tem um problema. Né? Eles conseguem até se virar e resolver, mas a ideia é tem essa uma de variável. Parte desse combate ele é pensado na sugestão onde os personagens não estão cheios das coisas, eles não estão Exato. fundos dos negócios que eles têm. Então o combate que tá nível desafio 17 com 17, ele pode acabar sendo fácil porque ele foi pensado num grupo que ele não tá com todos os recursos. E Então aí, isso é uma coisa que você tem que basicamente, fazer. o que você tem que fazer é ter uma noção matemática básica
do quanto de dano o seu grupo dá, mais ou menos por turno, do quanto aquele bicho tem de vida e fazer uma conta ali meio que pra ver quanto tempo vai durar o combate. O D&D espera que dure mais ou menos 3 turnos. Ou você pode fazer como eu faço, que é... eles aguentam até 6 níveis de desafio acima deles, vamos. Pra mim, uma coisa que eu penso muito é que nem todos os combates da vida precisam ser nivelados. A real é essa. Tipo assim, você sempre encontra desafios que você sabe resolver na sua vida? Não, frequentemente você recebe umas coisas que você não sabe resolver. Então, cabe aos jogadores também pensar que às vezes eles vão ter que correr, às vezes eles vão ter que, sei lá, fazer um sacrifício, enfim. O que eu tento é tentar pensar em situações de controle, assim. É tipo, se morrer alguém, eles vão conseguir se ressuscitar? Às vezes, não tem ninguém que cura, então às vezes tem um canto lá que por algum motivo tem uma poção de cura, alguma coisa assim. Ixi, já tá tremendo as paredes, o viado tá de Tá sacanagem. difícil esse seu fim de semana. Então, assim, tem sempre alguma forma de reverter a situação em algum aspecto, de alguma forma mais geral, assim. E essa é a primeira coisa, pros combates que eu acho que estão muito acima. O outro ponto é que, pra mim, um combate divertido, e aí eu tô falando enquanto eu, jogadora, um combate divertido é aquele que tá sempre, assim, no limite, sabe? Se você não sabe se no próximo hit você vai bater, ou você vai morrer ou não, você tem que pensar em formas diferentes de resolver a situação. Então, mais do que pensar em esse bicho aguenta esse tanto de dano, é tipo, o que ele vai forçar os jogadores a pensarem a fazer diferente? Sei lá, uma área de escuridão, um chão que mexe, um bicho que gira a sala. Eu já fiz isso várias vezes. Que aí a pessoa tá lá do lado do bicho, de repente o bicho vira a sala e o cara cai no outro canto do universo. Ele não vai conseguir mais atingir. É um bicho que se divide em outros. Então, enfim, isso não tava na regra. Então, eu meio que inventei uma habilidade nova pro bicho, eu desbalanceei completamente o combate. Então, no final das contas, eu vou ter que meio que ajustar isso lá na hora. E aí, o que eu faço no último caso? Tipo, eu sei que naquele combate, por exemplo, não quero matar ninguém. Eu diminuo o número de hit points do bicho no meio do combate. Me foda-se. Sabe? Tipo assim, já deu, o combate tá chato, morreu no próximo hit. Parabéns. É isso. Ou então, fugiu, vazou, enfim, não importa. Então, isso também eu faço. E uma última coisa, que é, os monstros, eles podem ser muito burros, e aí eles vão ficar lá batendo pra sempre. Mas se eu quero que o monstro tenha algum tipo de inteligência, ele precisa pensar em fugir também. Então chega um momento que, se aquele bicho, ele tá ali, chegou no meio do nada, encontrou com aqueles aventureiros, ele tá apanhando loucamente, ele vê que ele vai morrer, pode ser que ele queira fugir também. E isso é uma forma de quebrar, de sair do combate sem matar os seus jogadores, mas que faz sentido com a história, no final das contas. Enfim, é tudo isso que eu faço meio misturado ali no meio do caminho. Eu não sei te falar exatamente como eu balancei combate, porque eu não necessariamente faço isso. Eu tenho na minha cabeça uma regra não falada. Tudo que os personagens podem fazer, os inimigos também podem. Não fala quando você fala isso o tempo todo. Eu falo? Não fala no sentido de que... Tipo, não é uma regra escrita, não é uma regra explícita, mas ela existe. E todo mundo, como joga há muito tempo, já aprendeu sobre ela, né? Tipo, da mesma forma que o Dâmara pode pegar a areia do chão e tacar no olho do inimigo pra deixar ele meio cego na próxima rodada, o inimigo pode chutar a areia na cara do Ahab, por exemplo. Não, mas o quê? porque Foi tu o tá Ahab? ligado. Não foi o Ahab, foi o Dâmara. Tipo, o que vale pra um Acho que vale ele pra pode ver outro, tudo sempre. isso nas quarta-feira. Bom. Acho que o Dama joga areia pra ficar equilibrado, né? O combate. Porque daí fica... No caso do Ahab, sei lá, tem que pegar um trem e passar por cima da cara do outro. Fala, eu vou aqui esmiuçar como eu separo o combate e coisas sobre combate nesse sentido. Lembra que eu comentei agora há pouco do negócio do nível dele tá, assim, 17 não vai ser grupo 17? Isso funciona em grupo alto, para grupo baixo não funciona. Porque o grupo assim, o problema é que a vida é muito baixa comparada, então um crítico mata. Então uma coisa que eu faço quando vocês estão muito baixos, eu ponho literalmente um bicho que tá no mesmo desafio que vocês. Se eu vejo que ele tá muito forte, eu dou mais de medo. Uma coisa que acontece que é um problema que não sou eu, eu tô narrando há muito tempo. Tem uma hora que o material oficial, ele começa a ficar escasso.
E eu comecei pra homebrew. E às vezes o homebrew ele não tá tão bem equilibrado. O bicho é muito bom, mas ele não tá muito bem equilibrado. Às vezes eu só percebo porque acontece. Eu literalmente faço, eles estão 4, eu vou procurar grupo, desafio os 4, e eu vou caçando, assim. E eu vejo que tem uma temática interessante, eu bato o olho meio por cima ali do que ele faz. Normalmente eu pego o bicho sem magia, principalmente pra grupo baixo, porque ela é muito complicada de lidar, às vezes passa muito tempo, o baú tá demorando muito pra acontecer, eu não lembro as magias, eu prefiro ir pra uma posição mais segura. Quando o grupo é mais alto, eu já começo a meter uns loucos, mas aí eu tiro a magia do meu cu também. Só respeitaria o limite de uso. E esse bicho é muito forte. E eu preciso dar uma puxada pra ele voltar. Quando vocês estão mais altos, a história já começa a mudar de figura. Porque eu sei que vocês, 18, bicho, 18, vocês vão comer o cu dele, assim, em 2 segundos. Além de vocês estarem no 18, eu já sei que até ali eu já dei muita força pra vocês. Eu dei item, eu dei muita coisa. Porque a gente pega a coisa do próprio sistema e a gente passa ela às vezes. Então o que eu faço nesse sentido é, vocês estão 18, deixa eu pegar um 23. Isso aqui só pra fazer um teste. E uma coisa que eu faço que é um pouco contrária da Clara, a Clara ela diminui metade da vida do bicho, eu dobro. Eu fiz isso em vários combates. Eu fiz isso com a Tiamat. Ela recuperava 30 de vida no turno dela. E eu dobrei a vida dela na hora que eu vi que ela tava morrendo muito rápido. E eu faço uma coisa um pouco cruel, mas que eu adoro, que é eu deixo vocês no escuro se o bicho tá morrendo ou não. Vocês às vezes ficam desesperados no outro, vocês não usar tudo. Eu acho aquilo muito bonito. E eu mantenho aquilo e eu não conto. Até alguém fazer a pergunta. Como é que o bicho tá fazendo? Mais ou menos, né? Às vezes, mas tem bicho que não. Às vezes ele tem uma coisa muito aleatória. Quando eu faço aqueles espectros, por exemplo, onde é que você viu que o espectro tá machucado? Você não vê. Tem coisas que tem isso. E tem combate que acontece uma coisa engraçada. Às vezes não é pra vocês resolverem aquele combate literalmente batendo. Então, às vezes, quando uma coisa é muito forte, assim, meio fora da casinha, às vezes é porque não é pra fazer isso. Existe um combate que o Gabe traz sempre que ele tem possibilidade, que é, Helena, você botou 3 Dracolite dourado pra gente bater. É porque nunca foi pra vocês baterem. Era pra vocês resolverem o problema. O problema não era matar algum que tá morto. Era procurar na terra a marca que tem alguma coisa enterrada. Pra quebrar e fazer eles caírem. Era isso desde o começo. Eles passaram mais da metade. Eu lembro até do coitado, ficou no meio. Coitado do caralho. Mas você É difícil. É difícil você caçar uma marca no chão quando tem 3 Dracolites dando breath na sua cara. Exatamente. Alguém Vocês deram no bicho pra derrubar ele. Exatamente. Vocês botaram uma isca que vocês foram procurar. Deu certo na hora que vocês falaram. Bota a isca ali. Combates não precisam ser resolvidos matando a criatura, elas podem usar de outra coisa, tudo que tá em volta. Pra que eu não amassar um bicho inteiro pra vocês não pensarem em outras coisas? Isso, sabe? Eu acho que a gente pode já costurar isso com tudo que tá no livro é uma sugestão, não uma regra, você usa como você quiser, porque é você que tá fazendo. E agora, eu acho que como a gente já estendeu para um caralho... Só tem mais uma observação que eu quero fazer, que é muito rápida. Quando vocês pegarem um livro de monstro, livro de regra, livro de chapuletinha dourada, seja lá o que for, não olha pro livro pra ver só o que tá ali. Tenta entender o que levou a pessoa que fez aquilo fazer daquele jeito. Então vamos pensar num Mind Flayer, por exemplo. Ele é um bicho que come o cérebro das pessoas e tem muito poder psíquico. Porra, que mais que ele pode fazer, sabe qual é? Um bicho que controla a mente, ele talvez seja muito bom com ilusão, com enganação, com encantamento. Talvez ele tenha toda uma sociedade neural que não precisa necessariamente de um bichão e que eles conseguem meio que se comunicar entre si. Pronto. Tipo, cria em cima dessas ideias e não só olha e fala, legal, Mind Flayer. Sabe qual é? A lore que tá ali, né? A lore que você é obrigado a seguir também. O livro é uma sugestão. Faz o que você quiser. O próprio livro fala isso. Sempre. O próprio livro fala isso. Eu fico rindo com o povo do grupo, que eu pego um livro de RPG pra ler, e quando eu chego na parte de regra e tem dizendo, isso aqui é tudo uma sugestão, quem tá narrando é você faz o jeito que você quiser, eu paro de ler o livro, eu tô falando sério. Todo livro tem isso. E assim, tem gente que diz, mas a regra existe por um motivo. A regra existe por um motivo, pra ela ser quebrada, meu amigo. Quem tá narrando é você. Você escolhe uma regra não é foder alguém. Quebrar uma regra é bem da diversão. Exato. Não é você no meio do combate dizer que não pode fazer tal coisa. Todas as regras que você cria para o seu sistema, para sua mesa, elas têm que estar acordadas com todo mundo antes dessa mesa acontecer. Sim. Contratos sociais, seção 0.
Primeiro episódio do podcast do Mime. Mas aí, falando sobre essa questão do livro, eu acho que tem um último ponto, que o livro é realmente uma sugestão, a gente não tem que seguir ao pé da letra, mas ele vai te ajudar muito quando você tá começando a narrar, na real. Caralho. Porque eu acho muito mais fácil você começar a narrar com um sistema que já tem regras estruturadas e pessoas que pensaram isso pra você, porque você tem que inventar tudo do zero. Então, assim, não se intimide, resuma as regras, pega as coisas mais importantes, mas usar um sistema que já existe ajuda bastante. Uma coisinha que me deu na cabeça agora. Se pediram pra você narrar e você falou eu quero, não vai na linha do que as pessoas estão falando pra você que você tem que narrar, vai no que você se sente confortável. Se viraram pra você e falaram, ai, por favor, narra a tormenta, mas você se sente mais confortável nadando, sei lá, crianças encheridas? Eu quero narrar crianças encheridas. Vai no que você tem conforto. Eu não tô falando do que é mais simples ou do que é mais difícil, mas do que você sente confortável. Porque você narrar uma coisa que você não tem segurança e conforto vai estragar a experiência. Independente se é sua primeira ou sua última vez. Bom resumo. Tudo isso. Tem um monte de uma coisinha aqui que eu vi até colocar ele na pauta. Vai acontecer em algum momento e não tem nada que você possa sobre isso. Você vai ter que pedir pra alguém sair da mesa. Porque essa pessoa tá sendo um problema. O problema ele existe e ele não é culpa sua. Se você for culpa sua... Não, mas aí você é o mestre problema, e aí ninguém quer jogar com você, é diferente. Lugares diferentes, eu tô falando do player aqui, o player é o problema, a pessoa que está sendo problema pra você e pra todo mundo. E existe uma coisa nessa hora que é, normalmente as responsabilidades caem em quem tá narrando. Se o grupo não for muito unido, se o grupo for unido, não. Se o grupo for unido, vocês dão o seu jeito. Mas se não for, talvez caia nas suas costas que você precisa pedir pra alguém se retirar. Isso vai acontecer quando vocês conversaram, não deu pra resolver. Quando vocês tentaram, não deu. Veio a parte da conversa, a conversa não resolveu. Quando a conversa não resolve, você vai chegar na coisa de obrigado, mas é melhor você se retirar. E não precisa ser traumático. Isso é importante. Pode ser só uma conversa de, não tá rolando, não tá batendo mais, mano. Foi mal. Existe uma coisa que é importante, que eu sempre vou dizer. As pessoas não jogam da mesma forma. O jeito que a gente joga pode não funcionar pra você, assim como o jeito que você joga pode não funcionar pra gente. Então, tá tudo bem. Pessoas têm mesas diferentes e pessoas gostam de mesas diferentes. Algumas pessoas se adaptam melhores, outras não. Acontece. E é importante você ter essa noção. E isso pode acontecer às vezes com um amigo seu que você gosta muito, mas você odeia jogar junto com ele, aquele jogo esquisito. Você fala, gosto, não gosto. Ou Acontece, até um tá tudo amigo bem. seu que é amigo há tanto tempo e quando você tá na posição de DM, ele não respeita o papel de mediador que você meio que tem e ele bate diferente com você sobre absolutamente qualquer coisa. Pode ir muito longe, né? Tem outro adendo também, só pra gente finalizar pela terceira vez. Ah, É que nem a saideira de bar. Você faz, vamos pedir a saideira. E quando você vê, já tem uma carreira com 10 garrafas de coisa. Saudade. Quarentena. Tá difícil, né? Um ano de quarentena já, basicamente. Pau no cu do governo Bolsonaro. Não vá pau no cu do Bolsonaro. Ô, fera. A Regina. Eu não vou estar me distraindo. Não queira É meu narrar sorriso, né? achando que você precisa ser o melhor mestre do mundo. Não. Que você vai narrar igual, sei lá, igual o Azekos, igual o Pedroca, igual o Ramon, igual Não, a gente vai tocar. O Mercer. Não, eu gosto do aquele Perkins. outro, o Perkins. É porque é tudo muito parecido pra mim. Eu nunca vi, não sei quem é essa Não, pessoa. mas aqui a gente precisa trazer uma coisa, o famoso efeito Mercer. Eu tenho um dó do Mercer por isso. Porque o cara, ele tá tipo, peraí, Lu, você viu não sei o que, e as pessoas, ei, na mesa, e as pessoas, ele é o melhor mestre do mundo. E eu odeio essa pessoa, porque ela é a mesma pessoa que fala, não, porque o mestre não é a pessoa que mestra bem, mas chega alguém pra ela e fala, você é mestre igual o Mercer, ela fica, ai, obrigado. Eu quero que você vá tomar medo do seu gol, você fez isso. Mas... Você pra mim, talvez você, porra, legal, Fera, eu nunca vi uma mesa dele. Mas é uma coisa importante. Uma coisa o importante de dublador do McQueen, verdade. entendi. Meu, não se cobra na raiva, as pessoas não acham que tal. Assim, às vezes você acha muito legal a mesa que você tá vendo, mas talvez se você for jogar pra você acha uma bela de uma merda. E às vezes as pessoas esquecem que o que faz aquela narrativa ser boa não é só a pessoa que tá narrando, ela tem a personalidade dela, mas quem tá jogando. Não é o cara... Isso faz... É que cobram pra caralho do mestre ser um Mercer, mas ninguém cobra dos players ser uma Laura Bailey, um Travis Willing, né?
escrever Pô, no próprio personagem Terms bem. William, não. Eu sou muito pequena pra isso, não tenho vontade pra academia, não. Vai dar muito Não sabe trabalho. escrever personagem que nem o Telesim, tá ligado? Mas cai no. Eu quero que dele. você narre igual o Mercer, mas fez o BG, que o personagem level 1 matou um dragão. E é um rei. E matou um dragão. Outra coisa também, correndo aqui, meu Deus do céu, me ajuda a calar a boca. Cala a boca! Você não precisa estar contra o jogador. Narrar RPG não é um jogo de disputa entre mestre e jogador. Você não vai ganhar nada no final. Vai estresse. Vocês são todas Você vai ser o pessoas mestre que. chato do caralho. Se toda a mesa que estiver jogando com você tem que estar. O jogador tem que estar desesperado pra sobreviver, porque você tá lá pra matar ele. Não é pra contar uma história. Final Sim, de é deck, né? Gente, vamos partir pro comentário do pessoal. Vamos. Peraí, Clara se ia falar você. alguma coisa, não? Não, eu ia cortar. O plano foi o mesmo, foi a conexão. Mas antes disso, se você quer falar alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa, deixa aí que a gente junta aqui tudo e a gente encerra Vai esta longa comentar conversa que a rapidamente gente sobre. teve até agora. O Matheus Sem Fronteira falou mais no começo que ele tinha muita dificuldade em lidar com a expectativa das pessoas em mesa quando elas são amigos, mas ele sempre tenta buscar um meio termo sempre que fizer um certo sentido. Comentário que a gente lê por cima, né? Ele tenta buscar um meio termo. E essa coisa expectativa que a gente já falou antes, eu só queria reiterar aqui, que é não vai ser perfeito, às vezes não vai dar certo, às vezes vai dar certo. Converse com as pessoas, você vai descobrir com o tempo que elas gostam quando são amigos, com a frequência e com tudo. Vai ter a situação que a gente falou agora há pouco de talvez nem todo mundo sirva pra aquela situação. Sempre conversem, tem ali um podcast ali logo no começo do lírico. Você vai comprar a sessão 0. Mas é sério, isso vai te ajudar muito. Isso é uma coisa que a gente esqueceu completamente de falar. Faz uma sessão 0. Sempre faz uma Contratos sessão sociais, 0. sessão 0. Primeiro podcast do Mímico. A vai lá sessão ouvir. 0 vai te ajudar muito antes de você sentar pra narrar de fato. Porque você vai na expectativa. E aí na expectativa ajuda de um jeito. Com o estranho não tem muito como fazer. Porque às vezes você vai no evento, como é que a Clara ia fazer uma sessão 0? Ela ia mandar um e-mail pras pessoas. Os 10 minutos de sessão 0 antes da mesa começar, que é, gente, vai ter isso aqui nessa mesa, isso aqui é permitido, isso aqui eu não tolero na minha mesa, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E pronto, depois desses 10 minutos de conversa, a gente ajusta o que vai acontecer na sessão. E eu vou fazer qualquer ajuste que precise, eles também, assim. Então, enfim, a sessão 0 não precisa ser uma sessão de 4 horas de conversa tensa. Pode ser 5 minutos antes de começar, sabe? Só façam isso. Façam acordos com as pessoas. Eu ia fazer uma piada com o Git, mas eu vou deixar pra lá. Mas aí tá tudo bem. E às vezes, assim, as pessoas que você gosta sempre vai ter uma expectativa do elas vão gostar. Eu no final de sessão pareço uma carente louca fazendo. Vocês gostaram? Sim. Quando posto pra pessoa, então eu fico. Você gostou, pessoa? Eu sempre tenho essa expectativa de eu tô fazendo certo, eu tô narrando, tá uma merda, eu não sei se as pessoas estão jogando. Eu sempre faço isso com as pessoas, que eu me sinto tão empolgada jogando que eu quero que as pessoas que estejam jogando comigo estejam tão empolgadas quanto eu me sinto jogando na mesa dos outros. Idem. E eu fico com essa preocupação. E eu pergunto, se tu gosta? Tá tudo bem? Conversar é importante, não importa se é a primeira ou a 15ª ou a milionésima vez que você tá narrando. Nunca vai cessar de ser importante. E isso conecta com o que o Listrado falou, né? Lá mais atrás também, que na primeira experiência foi legal, mas depois foi percebendo que precisa melhorar em vários aspectos para conseguir melhorar a narração, para as pessoas conseguirem se enxergar nela. E hoje ele tem um estilo próprio de narração que gosta, que seria uma coisa mais cômica, engraçada. E quando uma mesa é um cenário muito sério, tipo realista, medieval, blá blá, se sente muito deslocado, que não é uma coisa que gosta muito. Acho que esse é o processo mesmo, a gente começa de um jeito, vai entendendo o que a gente gosta de jogar, de narrar, e no final das contas chega num meio termo que funciona pra gente também, né? Porque também não adianta a gente querer jogar só do jeito que a gente gosta, tem que ser no jeito que o grupo gosta de jogar, porque todo mundo joga junto. Sim. Tudo que é em grupo tem um dar e um receber. É isso. Sim. Eu tô aqui Eu dando contra isso também. aqui pra nós não perder. O Wheeler diz que uma coisa que ele acha chata é quando só tá narrando e tem outra pessoa narra da pitaco na sua narrativa. Outro jogador que também é mestre fica, mas é assim tal coisa. Como diria a gosto Regina? Que é quando um jogador que não é mestre adaptar com a sua narrativa. Tipo Aí, assim.
vai se fuder, velho, para. Eu diria Aí pra é você isso que usar eu o falo, exemplo sabe? Regina. Que é, eu sei, a mesa é minha. É a hora que você mandou. Pelo amor de Deus, para! Isso agora, cala a boca! Mas às vezes você tem que cortar e ou você tem que assim, meter um louco mesmo. Se a pessoa não tá entendendo por bem, ela vai ter que entender por mal. Ou talvez ele seja muito agressivo. Às vezes você tem que virar seco e falar: não, chega, caralho. Pronto. Então são mínimas de respeito. E se a pessoa não estiver disposta a conversar, né? É o que a gente falou por último, de... Cara, nem todo mundo vai servir pra jogar com você, sabe? Você não tá sendo obrigado a jogar. Pode ir embora se você não gosta. O Wheeler também trouxe. Wheeler! Você pulou o coisinho, não pulou? Qual? Pulou o listrado. Pulou o Opa, listrado. pulou listrado. O listrado deixa comentado que ele acha muito legal criar vários problemas e os players pensando em maneiras criativas pra solucionar o problema. E eu queria dizer que eu adoro fazer uma coisa que é... Esses eu anoto, tipo, vai ter X coisa, o que é eu não sei. Boa sorte pra eles. Então eu boto coisas aleatórias pra eles descobrirem e resolverem. Tem um buraco aqui nessa parede, porque eu não faço a menor ideia, mas eles vão criar algo e eu vou usar isso a meu favor. Então, É assim, ótimo. é livre. É ótimo. Você tem um acontecimento e você dá certas informações não exatas para um jogador. Tipo assim, eu narrei uma aventura que ela durou mais de uma sessão, tá? Mas ela não chegou ao fim. Dura 2 sessões. Durou mais do que isso, durou umas 4, eu acho. Eu narrei uma aventura que eles iam parar dentro de uma festa de uma tal de uma duquesa, que ela nunca dava uma festa, tinha, sei lá, 10 anos que ela não dava essa festa, desde que o marido dela morreu, e ela resolveu fazer isso. E, tipo, não tinha nada a ver o plot principal com o que eles... Mas os jogadores inventaram que ela matou ele, que ela tá abrindo... que ela matou o marido, que ela contratou alguém pra matar o marido, que tal pessoa que apareceu era que tinha matado o marido dela, que eles dois estavam De caso. de caso. E, nossa, eles criaram um monstro da história, e a história não era essa. A mulher realmente não era a vilã da história, mas no final ela virou. Porque Melhor que o vilão original. de tanta especulação que eles fizeram, tá ligado? E eles pintaram ela como uma vilã. E eles sempre que iam falar com ela, eles eram todo se esquivando e com medo, com receio. E alguma coisa que acontecia, ela sempre era culpada, porque ela era muito sonsa. E ela tava se passando por isso, e todo mundo começou a achar que ela era assassina, psicopata do coisa. E tipo, ela não era. Tem um outro caminho que também eu ajudo, que é o plot twist. Você alimenta todas essas loucuras e chega no final e mostra que é exatamente o contrário. Exato. As pessoas gostam do choque. Sim, é bom também. Só toma cuidado pra não abusar disso, viu? Porque senão vai ficar óbvio. Não, É. não abuse das coisas. Aproveitar o problema funciona, mas tentar ficar revertendo toda vez, talvez deixe meio óbvio que é sempre o contrário. Sim. Ou quando você dá toda a coisa e alguém vira e fala que é o contrário, e você fala, agora é. Aproveita. Agora Eu vi sim a o Miller falou o negócio ali. Tá esperando o Gabe, né? Já que ele falou outra vez. Ele Eu dei puxou da galinha. outra vez. Ele falou que a decepção dele é não conseguir encontrar um grupo que não tenha gente escrota demais. Procure Ele pulou outro grupos que não comentário dele. sejam... Ele pulou outro comentário, o Gabe tá Pulou tudo. Vai, outro Gabe. Tu comentário. vai Eu ler, tô dando galinha, foda-se. Vai. Tá, ele falou que ele não se Vai. sentia preparado pra mestrar D&D e aquilo que a gente falou de conforto. E às vezes a gente põe muita carga dentro de um sistema que ela não tem. Inclusive, eu gostaria de dizer uma coisa sobre D&D. D&D é um sistema que, se você quiser passar uma tesoura nele e fazer um anjo de papel, assim, esquisitinho, você pode. A quinta edição foi feita pra ser personalizada. Tudo dela é pra ser personalizado. Basta faca. Eu acho que a gente tem essa mania de achar que D&D é difícil. Porque todo mundo coloca um puta de um peso atrás de D&D e fala, nossa, D&D é incrível, maravilhoso, é sensacional, quem narra D&D é foda, não sei o quê. Mano, tipo, é só um sistema que tem as suas regras, que você pegar, ler as regras, pegar as que te interessam. É isso, sabe? Eu, sinceramente, acho que D&D é um sistema consideravelmente simples, comparando com outros parecidos, assim. Comparar, por exemplo, D&D e Tormenta, D&D quinta edição é milhares de vezes mais simples do que D&D Tormenta. Pathfinder também é muito mais simples. Pathfinder também. Então, enfim, eu acho que, assim, existe um bloqueio mesmo, mas eu acho que tem muito a ver com a gente desmistificar mesmo. E, às vezes, se colocar nessa posição de narrador é o que falta
para quebrar essa resistência, esse medo e etc. Às vezes entender o que é que tá gerando essa resistência, é a regra, é o cenário, porque sinceramente eu já usei D&D para narrar um cenário de Cthulhu e funcionou, sabe? Eu usei a vontade, a sabedoria dos personagens como se fossem a parte lá de ficar doido, a pessoa ia perdendo sabedoria loucamente e ela ia ficar doida desse jeito. Então, assim, dá para adaptar tudo, sabe? Acho que o sistema ele não é uma limitação. O que eu acho que essa coisa das pessoas terem medo do D&D é pela quantidade de material que eles têm. Pela quantidade de livros que eles têm. Pra todo mundo. Ai, meu Deus, eu não li 15 livros, eu não sei narrar D&D. Mano, você precisa ler o livro do jogador. Se precisar, porque tem tanta coisa na internet que se bobear nem isso. Você não precisa ler o livro do mestre pra narrar. Você não precisa ler o livro do monstro. Ele te ajuda, porque ele tem coisas, mas você também não precisa. Mas tem, enfim, outros cantos. Você pode ser pontual no livro do mestre. Você fala, quero ver sobre os planos que tem. Vai na parte de plano. O que o livro do mestre dá pra você ele facilita algumas coisas, que são, por exemplo, na última sessão eu usei coisa de sanidade. Existem umas tabelas no livro do mestre de algumas sanidades pra você rodar. É nesse sentido, assim. E os tesouros que tem lá, se você quiser usar. E é isso, assim. A verdade é que ele é muito mais um... Puta, ter que criar tudo do zero é meio complicado, às vezes. Tem algum lugar que está pronto. Eu tenho um breve resumo disso. Assim, eu nunca parei pra abrir um livro de D&D pra ler a lore do bagulho inteiro. Tô narrando D&D há 3 anos já, quase. Eu Sem nunca parar. abri um livro de RPG pra ler ele inteiro. Eu nunca li. Eu acho que o único livro de RPG que eu li inteiro foi Crianças Encheridas. Ele é um PDF, tipo, 20 páginas. E ele não tem... Não, eu pulei uma parte, eu não li ele inteiro. Tem o Honey Heist também que eu li. Qual? Honey Heist. Tem esse, a gente leu inteiro. É um folheto. Aí é uma coisa pra quem quer começar a narrar, se tiver e não quer, tipo, ler D&D, tiver medo de narrar D&D, procura sistema de uma página, sistema de folder. Tem um monte por aí, é tipo muito divertido. Honey Heist é um, tem o Pandas Crush. Tem. Tem outros também. Tem das cabras baladeiras. Isso. Tem muito, Tem um gente. monte, tem um monte. Na verdade, é um nicho divertido. E eles normalmente são Pra você gratuitos. são gratuitos. Pra você destravar, você não precisa narrar uma aventura épica da primeira vez. Só pra você destravar como narrador, pra você saber como se conduzir uma história e levar por história e levar pros caminhos que os jogadores estão querendo e tal. E saber administrar essas coisas muito de boas. Você não precisa gastar 50 horas no YouTube vendo vídeo de como funciona este sistema também. Sim. Jogando também, eu acho que uma ótima forma de você aprender a narrar. Sério, joga umas 15 sessões de D&D, você vai tem tudo pra você narrar D&D já. Sim. Eu nunca li o livro de Tormenta, pra narrar Tormenta. Eu jogo Tormenta tem o quê? 6, 7 anos. Caralho. Tem mais. Eu jogo desde 2003 Tormenta. Changeling também. Eu nunca li o livro de regra de Changeling. Eu narro Changeling pra esse povo aqui. Graças a Deus, né? Aquilo é pagar pecado, porque eu só queria fazer um parênteses. Eu sou fluente em inglês, mas o meu TDAH... Não é só o inglês, assim, o corno que escreveu aquilo era um corno, mas o corno que editou e colocou aquela porra daquela fonte, se ela achar esse maluco na rua, eu dou um soco com a maluca, não sei, maluco, porque puta que me pariu, quem foi a pessoa que conseguiu colocar uma fonte de você não sabe se é um S ou um O? Como tal fonte tem tamanho problema? Eu não sei. Não deu um que eu não dei. Colar em outro lugar pra entender o que tá escrito no parágrafo. É desesperador mesmo. Você precisa assim de um, sabe, parece o primeiro desafio no livro é você entender o título, sabe? Vamos finalizar, e gente? Tudo, é bagunçado. Eu queria só fazer análise aqui com o negócio do Willer, que é... Se tiver mais alguma coisa, vocês também puxa. Essa coisa de você encontrar um grupo quando tem gente escrota de nananana. Eu vou contar uma coisa aqui sobre este grupo pra você entender uma coisa muito importante. Você acha que a gente foi um pra cara do outro se juntou e que surgiu esse grupo? Não. Foi um longo trabalho de sangue, ódio e dor. Aí a gente se conheceu. Tipo assim, conversas infinitas. Muita conversa. Eu cheguei aqui na base do ódio. Chegou. Quando a Regina chegou, eu tive um chilique. Eu falei, Gabe,
Só tem homem nesta merda, eu não aguento mais. Eu vou arranjar uma mulher. A primeira que me respondeu foi enfiar. Foi isso mesmo, assim, catar que a Regina. A Regina não sabia o que era D&D, ela não sabia o que estava acontecendo. Ela estava numa campanha épica, ela ficou perdida. No começo eu achei que ia dar ruim, eu fiquei preocupada. Eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ter um problema com essa menina. Olha como a gente tá, os amigos. Peguei o BG dela, joguei no lixo, botei no moedor. Nossa. Ela assim, ó. Testei, eu botei ele em limites. O Noboro, você acha que o Noboro apareceu no Editor Vaga? O Noboro, ele veio, assim, de fontes externas. O irmão dele chegou e fez. Ô, meu irmão quer jogar. No final, a pessoa que tá jogando era o Kenji, não voltou a jogar gosta de até agora. Porque eu já sei o Kenji, ele tá bem, tá? Ninguém brigou com o Kenji, ele tá bem, agora ele tem uma Ele tá no saco, inclusive. inclusive. Essa pessoa aí é o Kenji. E o Noboro tá aqui até agora. O Noboro, ele veio do céu. O Noboro é outro que eu não sabia se ia dar certo. E quando o Kenji falou, vou sair, eu fiz, porra, se o Noboro sair. Vai ficar 2 vagas no Margaret de uma puta que me pariu. O Noboro não só fica. Não só ficou como tá aí até hoje. E assim, não começou super gay. Quem está dizendo que expulsaram ele, mas vai arrumar o que fazer. Expulsei sim, o Kenji virou e falou, eu vou embora. E a gente fez quanto tempo ele? Indeterminado. Eu fiz, que Kenji? Como assim, indeterminado? E ainda foi, não voltou ainda. Não voltou até agora, ele tá lá. O Noboro foi e voltou, e o Kenji nunca voltou. Mas assim, pra dar certo, pra gente começar a me sentir desconfortável, foi um caminho. A Clary, no começo, assim, a Clary tem um primeiro detalhe. Ela não tinha essa luz na cara dela. A Clary era assim, uma verdade. Era tipo isso aqui, ó. E ela jogava com uma personagem muito séria. Eu não sabia se a Clary era um doce de pessoa que nem aquele monstro que ela jogava. A gente foi se conhecer melhor depois de jogar quase uma campanha inteira juntos. Você vê que o bicho que ela jogava não era nada, porque ela era uma psicopata. E recuperação, você respeite a Clary. Uhum. Então, assim. Isso aqui foi crescendo precisando de coisa. Você criar amizade com um grupo, tudo. E às vezes você não vai ter toda essa relação com o grupo. É que a gente é problemática e carente, aí a gente se juntou. Mas tem gente que você vai ter que trabalhar, tem gente que você vai expulsar, tem gente que vai ter dor de cabeça, tem gente que você vai, assim, preferir. Assim, se a pessoa sofreu um acidente, talvez eu não ligue pra ambulância, porque tava sem sinal. Mas. Meu bem, específico não, demais. Tá, não, mas tem gente que você só não gosta muito. Tem gente que você só. Tá tudo bem? Tá tudo bem com vocês também? Que faria a mesma coisa? Na dúvida, você que tá ouvindo, não foi atropelado. Não tem uma prática de como achar a gente escrota, como não achar a gente escrota pra jogar, até porque, principalmente no Facebook, é um reduto de gente escrota. Todo grupo de D&D, de RPG em geral, do Facebook, tem gente escrota. Não dá pra animar. Se a galera, gente boa, não se juntar e fizer um negocinho exclusivo deles, não vai ter como. Não se sinta mal com a sua panelinha, porque é a sua panelinha que vai te garantir alguma diversão nesse sentido. Exatamente. Tá tudo e bem. As figuras são importantes. No final das contas, a gente esquece de considerar que isso também é importante. Tipo, que não jogar com pessoas escrotas é sobre segurança também. Que RPG expõe muitas coisas, né? Mas enfim, eu acho que o resumo é: sim, tem muita gente escrota, existem poucos que não são, porém eles existem. Então continue procurando. De preferência. Tem um conselho pra dar pra ele. Um conselho pra dar pra ele. Que além do continue procurando pessoas, é realmente você abrir isso. Você chegar em algum grupo e dizer, gente, então, queria montar um grupo de RPG com esse perfil de pessoas. Sim. Já vai ter uma sequência de comentários dizendo que você está excluindo a cama dos machos legal do RPG? Sim, porém, pau no cu de todo mundo, né? Não. Se você não usar programa de pessoa nesse sentido, eu digo uma outra coisa. Às vezes colocar o tipo de narrativa que você tá procurando, porque é uma coisa que aconteceu. Isso é muito engraçado, não sei se algum dia eu comentei isso. O Noboro foi uma pessoa que impressionou muito a gente se dar bem. Porque ele era completamente fora do grupo de pessoas com quem eu tinha relação. Do que eu costumava ter. Ver aquilo crescer pelo RPG foi uma coisa... Acabou, tchau! Isso é o problema! Meu Deus! Bye, bitch! Bye, bitch! I'm out, bitch! Eu ia fazer uma história linda que o Noboro veio nessa. Fucking bullshit! Fuck this asshole! Gente, foco pra gente fechar. Não, mas deixa. Então, como vocês podem ver. Ficou amiguinho pelo RPG. Todo mundo é amiguinho pelo RPG. Cada um tem um caminho de vida diferente. Mas eu esperava que todo mundo se juntasse. Era isso. Às vezes a gente que assim não é fora do que você tá acostumado, fora do teu círculo, com outras experiências de vida, vai dar mais certo que a gente que é parecido. Noboro foi a primeira surpresa que eu tive com isso. Você desviou de uma bala, Gustavo Niro. É isso. A situação que ele contou.
Você desviou Nossa, de uma bala. Você total. fez assim, ó, com a bala. Você desviou. Porque a pessoa não ia ser uma experiência legal se a pessoa não. RPG é velho, não tem como você jogar RPG se não tiver com um compromisso associado ao RPG. As pessoas Exato. esquecem disso. É um hobby que não dá pra você tocar sozinho e que você não pode tocar quando você tá afim. Tem que ser quando as pessoas podem. Porque como que você vai achar 5 pessoas pra ter um horário pra jogar se não vai se comprometer a estar disponível naquele mesmo horário que as outras pessoas, sabe? É inevitável. Você Uma falou, parte. Gustavo Niro. É mais recente do que eu gostaria. Mas Cara, sim, e tipo assim, já teve situação, pelo menos comigo, que eu passei anos jogando com uma galera, até eu descobri que não dava tão certo, eu não gostava tanto daquelas pessoas, elas não eram tão legais assim, elas eram escrotas um pouco, eu não tava percebendo. Tive que sair daquele ambiente. No fim, é isso, é um processo contínuo. É. E quando você descobre que uma pessoa não é legal, vaza. Vaza. principalmente se você tá sozinho naquele ambiente, só você está incomodado e todo mundo tá na mesma vibe de ser bizarro. Aí o problema é você no final do dia. Você vai ter que se retirar. Mas aí, no caso, Seu bem. não é o problema, é você. Porque o problema é todo mundo e só você tá incomodado. E só você é a pessoa sã que tá vendo que aquilo ali tá errado. Que não é só o joguinho. Tá entendendo? Que tem esse detalhe também, RPG não é só o joguinho, é tudo que acontece em volta dele também. São pessoas no mundo real que estão jogando ali, que tem sentimentos, que tem gatilhos, que tem todo um background, que tem todo... Não é só um personagem que tem um background, você também tem. Você também tem o background, você tem umas convivências diferentes, como o Gabe fala em diversos negócios podcast que a gente já gastou, a gente tem diversos modos de vida, e a gente cresceu e desenvolveu e pegou referência de coisas muito diferentes. E muita gente tem o mesmo pensamento retrógrado de manter certos tipos de narrativa e que nem sempre pessoas normais se sentem incomodadas. E não é porque você é o narrador, se você não narra medieval como sendo um cenário medieval escroto, que você tá errado. Sim. É um bom resumo. Se permita conhecer pessoas diferentes e evite pessoas que fazem você se sentir mal. Não tenha medo de dizer não, tá ligado? Uhum. Nem pros seus amigos, principalmente se for quando for amigo seu. Não aceite bullshit de amigo. Talvez ele não seja tão seu amigo assim no final do dia. Exato. Às vezes é meio difícil, né, pra gente olhar pra uma amizade que a gente gosta e ver que ela não é aquilo. E que talvez a coisa possa até ser mais de um lado do que do outro, mas... Sim. Se existem coisas que são livramentos, e se livrar de uma pessoa que faz ruim pra você é a melhor coisa que você pode fazer. Uhum. Pois bem, agora que a gente já deu conselho de relacionamento abusivo, muito obrigada a você que acompanhou esta bela loucura. A gente sou o Mimico Desdentado, esse foi o nosso segundo Mimico Show. O Mimico Show acontece uma vez por mês aqui na Twitch, normalmente vai ser aos domingos. A gente vai sempre avisar com antecedência, por enquanto acho que o horário vai ficar às 5 da tarde, se mudar vai estar avisado, você segue nas redes sociais que vai ter aviso. Isso aqui depois vai estar no YouTube e também no Spotify, junto com o nosso podcast. O podcast é o mesmo formato disso aqui, só que a gente não interage com o chat. Mas ele também é mais curto, né? Ele tem 1 hora, assim, no máximo, onde a gente fala sobre vários assuntos, é onde tem o da sessão 0, o sobre mesa do controlador, que eu acho que é muito relevante pra esse assunto, porque a gente tem esse problema que a gente faz lá no começo, mas não tem que repetir, a gente só cita, sabe? É tipo, quando você tá ali no negócio, você clicando em hiperlink num texto, essa é a mesma vibe. Então, você vai lá, você ouve. A gente tem sessão também aqui 2 vezes por semana. A gente tem quarta-feira, tem as áreas onde o Gabe narra. A gente tá com a sessão de sábado, que eu narro, que é Circo Exer, que daqui a pouco termina porque é uma campanha curta e vai passar pra outra. Mas aí a gente vê sobre isso depois. A gente tem o Twitter, que você pode acompanhar. A gente tem o Facebook. A gente tem... Esqueci o nome. Instagram. Mímico Desdentado em tudo, com exceção no Uhum. Twitter, que é Mimicode. Mimicode. Mímico D. O podcast sai a cada 15 dias intercalado aqui com um Mímico Show lá no Spotify, em outras redes que você pode procurar, então você pode ir lá ouvir tudo. E a gente tem uma coisa sobre o podcast, que é, a gente tá juntando relatos sobre os assuntos que a gente falou pra fazer um episódio especial, que talvez vire um Mímico Show, a gente ainda não sabe, lendo essas situações e comentando sobre elas. Então você procura a gente, dá uma DM no Twitter, você pode mandar até e-mail, só com calma, tá? Não manda o texto da vida. Se você mandar, talvez não Entre porque em contato. grande. Entre em contato Entre em com nós. contato. Mano, pode Entre mandar, em eu contato. leio. Eu leio É. e resumo pra frente. A gente Vocês contato, Boa. a gente A gente lê. lê, a gente comenta, pode ser uma coisa engraçada, sejam felizes. Pode ser engraçado, pode ser triste. A gente tem uma gama inteira de assuntos pra você escolher.
Pode mandar um de cada um também, se quiser, ler também. Pode, a gente vai lá e a gente se diverte fazendo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Exatamente. Se identifique ou não se identifique, deixa eu dar um nome fantasia. É, igual a gente não falou. fala aí, eu quero que também você pode. me fale quem eu sou. Não quero que você fale quem eu sou. Pronto. Põe seu nome fantasia igual tinta de cabelo, o que você quiser. Fala o nome de Oi, fantasia, eu gente. lembro do Mercado Livre, eu não sei porquê. Oxi. Eu Não lembro entendi que- também. Porque... É. Mãe. Obrigada. A gente tem o Discord. Tem o Discord. Então, O Discord tem- mudou. Agora é pra você a gente dá uma atualizada nele, agora é pra você ter contato com as pessoas. Depois que você entra, você vai lá e dá uma reagidinha ali, aperta na carinha da Regina, que tá ali, e você tem acesso ao servidor. É pra gente ter um pouquinho mais de controle, vamos dizer assim. Então você pode ir lá, interagir, tudo tá livre, nananana. Se você quiser também apoiar a gente, tá tudo aí. E se você tiver um Prime sobrando, escorrega o Prime. Ué. Oi! Acho que eu não esqueci É isso. nenhum. É isso, não é? Aham, vocês querem fazer Jabão? Não. A gente não tem. Não, porque é gravação do Mímico Show, né? Mas tem raid, É. não tem? Tem. A gente tá aqui de novo quarta-feira, Gustavo. Das 9 às. Jogando, não conversando. Mas a gente conversa Jogando, também. conversando aí é um dia aí. É, a gente tá quarta-feira das 9h da manhã, sábado das 10 às 2 da manhã. Nós temos um horário meio variado aqui. Mês que vem tem mais Mímico Show. Fiquem ligados que a gente divulga a data. Aham. Uhum. No Discord em tudo. Bem, eu vou botar uma rede aqui pra iniciar. Beijos, Vou dar Listrado. vocês. Falou, Beijo Listrado, especial pro beijo. Listrado, na Vamos. verdade. Beijo especial por Listrado, porque Listradão. A gente não se merece, Listrado. Cada um Não. anjo. Não merece, não. A gente não merece. Listrado faz cada coisa. Eu fico, gente, se vocês não tivessem dinheiro, eu só ia pedir a conta. Pronto, fiz uma coisa que a gente devia ter feito há um tempo já. Você deu o quê? VIP pra ele. Ó, Raid, Lena. eu vou mandar vocês para pausa para um café. Oh, Sejam legais. não sabia Acho que que, eles estavam. acho que a Ana tá narrando Dá um Cthulhu. beijo. A Ana tá. Ana tá Então, narrando. avisa que vocês vieram daqui. Então, tchau, tchau. Dá um salve lá. Manda hashtag Mímico Show. Hashtag Mímico Show. Beijos. Valeu, Tchau, gente. Sim. Tchau, tchau. E mandando a raid. E fechando.